Obrigado por comparecer nessa palestra. É a nossa primeira palestra do ano. O Centro Acadêmico traz para vocês, né? É uma coisa muito especial a gente poder trazer coisas que complementem a formação nossa, né? Como alunos. Primeiro eu queria agradecer ao Glória também por ser solícito e ajudar tanto o Centro Acadêmico e qualquer aluno que necessite dele, né? Foi uma mão na roda para a gente, para ajudar. Foi uma palestra que não foi feita com muita antecedência, né? A gente conseguiu, em cima da hora, em questão de um mês, assim, de combinar. Falou um pouco do Carbone também, que deu uma mão, né? É muito legal ter essa parceria, né, entre alunos, o Centro Acadêmico e o departamento e a FAG. Né? Queria falar um pouquinho como a gente conheceu o Elias, né? Fomos eu e o Guda no Cone Verão desse ano. O Cone Verão foi no Salvador. Para quem não sabe, o Cone Verão é o Conselho Nacional dos Estudantes. Vão alunos e representantes dos centros acadêmicos. Né? Então a gente acabou indo lá. E por sorte estava o Elias é professor de Salvador, e ele também deu uma palestra que ele vai dar uma pincelada, vai ser a mesma palestra que a gente aprendeu, ouviu lá, mas que foi muito boa para a gente, né? A gente achou muito interessante e bateu o pé para conseguir trazer o Elias para cá. Né? Eu queria agradecer a presença do Elias, que também foi muito solícito no nosso convite. Né? A gente sabe que é um rolê vir para Bauru, em Salvador. Né? Então a gente vai começar aqui. Sim, a gente vai fazer um live stream. Vou tentar, pelo menos, se a internet cooperar. Né? Se a internet não estiver muito boa, pelo menos vai estar gravado no canal do YouTube do Catumestre. Né? Espero que o som coopere também, né? Porque é uma sala grande e barulhenta e tal. Então, obrigado mais uma vez e boa palestra, gente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, obviamente, ter sido recebido, né, a acolhida tão calorosa do dos estudantes do diretório, também se chama de centro acadêmico, né? O centro acadêmico que foi, enfim, vocês foram super carinhosos no sentido de casa, apesar de vir de tão longe. Então, muito feliz, principalmente pelo fato de conversar mais cedo com o Glória, de que o que motivou, no caso, estar aqui, e o que viabilizou, inclusive, esse meu trânsito, foi o movimento a partir de vocês. Tá? Então, assim, os meninos lá da Cone, eles tinham organizado há 3 anos atrás um evento, que é um evento que a gente tem anualmente lá no NEC, que discute questões relacionadas a ensino, a design e outras coisas, e coincidentemente foi um ano que a gente estava montando uma matriz do curso de design lá no NEC, que já tinha 26 anos, que nunca tinha sido formulado. E eles pediram para fazer uma palestra de matemática mais ou menos assim parecida. Foi nessa palestra que os calouros viram a palestra e nós fizeram um monitorão, pediram para que eu tentasse dar uma atualizada e fizesse, foi lá que eu dei para cá e eu tudo. Né? Então, eu fico muito contente, sempre eu sempre dizer que assim, para mim tem um brilho diferente ser convidado para falar em eventos que são organizados por estudantes, principalmente. Claro, com os apoios institucionais que a gente sabe que precisa, mas tem um frescor diferente de um colega meu me convida para poder dar uma palestra no evento dele, que também tem o seu mérito, mas particularmente por brilha e o estímulo é sempre muito maior. Então, muito agradecido por poder estar aqui, de ter lembrado do meu nome, de a gente poder trocar uma ideia, dividir, né, algumas dos pensamentos, das reflexões que, enfim, eu vou tentar passar aqui nesses curtos momentos que teremos daqui em diante. Bom, a gente tem a apresentação do meu Elias, eu não tenho muita paciência para poder ficar falando de currículos, etc. Da minha parte, porque eu acredito que mais vale o que a gente vai construir aqui hoje do que necessariamente a carteirada que eu vou dar. Olha, meu lado tem isso, né? Não. Na verdade, eu sou professor, apaixonado pelo que eu faço, amo estar em sala de aula. Isso é o que sempre me motivou, inclusive. Sou fruto de Universidade do Estado, formado em design pela UNEB. Transitei pelo campo da psicologia também, tive que trancar, porque eu recentemente entrei num mestrado em cultura visual. Estou trabalhando com livro digital. E tive que trancar psicologia. Mas então, psicologia e design são os dois marcam as minhas trajetórias, digamos assim, profissionais. E como filho de Universidade de Estado,
sabia muito bem das dificuldades que toda universidade, pelo menos pública, e principalmente lá no Nordeste, porque vocês são pessoas extremamente felizadas, devo avisar, adverti-los de antemão, tá? Porque não são todas as universidades estaduais que gozam, né, da infraestrutura e do tipo de recursos que vocês têm aqui. E desde então, essa minha cultura da falta, digamos assim, me levou a desejar muito poder voltar à universidade e contribuir um pouco com isso. E no Ashton, né, entrei no concurso recente, tem uns 4, 5 anos que eu estou lecionando na UNEB, um ano praticamente em regime de dedicação exclusiva, e anteriormente a isso eu dava aula nos cursos de design em Salvador, no Unifax, na Jorge Amado e outras instituições. Então, assim, é um carinho enorme poder estar em sala de aula e falando sobre essas questões. E aí, assim, eu acho que, dando continuidade, então, à minha fala, eu acho que grande parte do que eu vou falar aqui hoje é justamente fruto um pouco das experiências como discente, como docente em uma universidade do estado que tinha um curso com 26 anos aproximadamente, sem reformulação, nunca teve uma atualização na matriz curricular, de ter caído de paraquedas no concurso público justo no momento quando a matriz estava sendo reformulada, e, obviamente, o diálogo que a gente tem estabelecido com os próprios estudantes, com os profissionais, também trabalhei muito tempo no mercado, então a gente sentia do lado de lá, né, os impactos e as dificuldades que os alunos precisavam, ou que a gente sentia de deficiência nas universidades na formação dos profissionais. Então essa palestra é um compilado de algumas das ideias, reflexões, inquietações ou pensamentos para dividir com vocês. Então, assim, de verdade, não acolham isso daqui como uma verdade absoluta que eu estou dizendo, ou como uma defesa de uma tese ou de uma hipótese, de forma alguma. Pelo contrário, é muito mais uma tentativa de elencar alguns aspectos, alguns fenômenos que a gente tem observado, alguns textos que já foram lidos, e dividir com vocês. Até porque, assim, eu depois do passeio na Unesp, eu fiquei assim pensando, olha, acho que tem um monte de coisa que eu vou falar aqui que talvez não seja muito bem a realidade de vocês, né? Porque a realidade das quais, através das quais eu transitei, né, tanto nas universidades federais, particulares, estaduais, em Salvador ou em algumas outras universidades do Nordeste, a gente não tem em quadro nenhum tipo de política universitária muito parecida com a de vocês. Vocês gostam normalmente do prestígio que é bonito de ver, tá? Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa questão do ensino e design e verificar quais são os impactos que a gente encontra quando a gente percebe mudanças que foram significativas, que vêm ocorrendo com uma velocidade muito grande, né, de formações culturais distintas, mas que se deparam com uma certa, entre aspas, rigidez nos modelos ou nas concepções de ensino e design. E que vão refletir, obviamente, com um impacto terceiro, que é o que a gente, o que vai dar, o que a gente aprende na universidade. Tá? Por isso que eu acho que, assim, eu não sei muito bem como é que é o processo aqui de vocês, mas lá, pelo menos em Salvador, eu falo desse lugar, a gente verifica uma dificuldade muito grande de articulação entre o que os alunos aprendem na universidade e o que, de fato, o mercado tem para oferecer. Né? Diferente, por exemplo, de São Paulo, Salvador tem uma realidade de um mercado que é formado basicamente como foi formado e formatado, basicamente por uma cultura voltada para a exportação e latifundiária, de você passar. Isso quer dizer que a gente não teve uma indústria muito bem formada nesse aspecto, as exportações de grãos sempre foram muito maiores, né? E a gente, por ter uma economia essencialmente latifundiária, a gente também não desenvolveu um mercado local muito organizado. A gente tem um mercado organizado, um mercado local que tem uma natureza deveras informal. Tá? Então, assim, muito provável que grande parte, na realidade, dos empregadores, dos pequenos empresários, das pessoas que geram emprego e renda na capital baiana, são pessoas que às vezes nem nível superior têm. Tá? Então, assim, são donos, às vezes, de fábricas, mas que nem nível superior têm. Então, uma outra realidade, um outro tipo de percepção acerca do profissional que a gente está formando. Então, a parte dessas discussões, talvez, elas atravessem em algum momento que vocês vivem, mas tem um desconto, porque parte disso vem justamente de um lugar de fala, que é um professor que vem de uma outra realidade do país, inclusive que tem uma economia também formada a partir de um horizonte diferenciado quando comparado de vocês, certo? Bom, então assim, a primeira coisa que a gente começa é reconhecer que, assim, grande parte da concepção de design que a gente tem, ou pelo menos que a gente costuma adotar quando a construção dos currículos universitários, ela parte de modelos meio que mitificados a respeito do campo. Né? A gente verifica que, essencialmente, quando a gente não parte de uma perspectiva das vanguardas modernistas, que acabam assumindo o design como um discurso extremamente formalista, né, eles acabam caminhando para um discurso muito industrialista, massivo,
que reconhece design enquanto processo, projeto, ou quando não, as teorias, as abordagens mais recentes que buscam construir, o que eu estava comentando mais cedo na entrevista lá, uma espécie de árvore genealógica do design, encontrar aí os primeiros que poderiam contribuir para uma concepção mais ontológica, contribuir para a formação, né, do nível ontológico da nossa atividade lá no passado, os primeiros hominídeos, os fazeres, etc. Qualquer uma dessas três abordagens, que são mais recorrentes, elas incorrem um risco, que é justamente fazer com que a gente não perceba, ou pelo menos vocês não percebam, que ao eu assumir uma dessas abordagens para construir um currículo universitário, eu estou projetando um perfil profissiográfico de aluno, ou seja, o aluno que eu quero que saia, o estudante que eu quero que saia dessa universidade, ele tem que ter esse perfil. E se esse perfil é moldado por um pressuposto mitificado, como eu coloquei, eu quase construo, a minha tendência também é construir uma matriz curricular e uma série de abordagens modulares e disciplinares dentro do curso que vão fazer com que você, de fato, evolua naqueles atributos, naquelas, entre aspas, habilidades e competências necessárias para atingir aquele perfil. E isso traz um problema para a gente muito grande. Por quê? De início, a gente sabe que esses mitos ou essas concepções de design, elas estão contextualizadas em um ambiente deveras, como eu diria, industrializado, né? Você comparte, pelo menos, tanto das vertentes que assuntos, dos espaços urbanos, construções sociais diferenciadas em relação aos modelos que a gente estava acostumado antes da existência da indústria, assim por diante, que vão fazer com que algumas questões, alguns paradigmas clássicos também estejam sendo questionados. Se a gente for pegar, por exemplo, dentro dessa realidade, a partir de modelos, ou pelo menos de tentativas de superação, né, das perspectivas que já eram tomadas como clássicas para esse campo específico da visualidade, mas que a gente sabe muito bem que também afetou literatura, também afetou política e outros campos, isso acabou por gerar uma espécie também, chegou um determinado momento, que gerou uma espécie de pasteurização, dos quais os movimentos, as outras vanguardas mais recentes começaram a questionar, inclusive, o lugar de arte e assim por diante. Por que esse preâmbulo todo? Esse preâmbulo todo para poder dizer que, assim, parte dessas concepções que a gente tem de design hoje, até hoje, elas são frutos de um processo que quase nunca ele é pensado de maneira crítica. Ou seja, raramente a gente aprende design como a gente aprende história da arte. No campo das artes, a discussão sobre o que é a arte ou o que não é arte já foi superada. Tá? Ninguém fica perdendo mais tempo para discutir isso, não. Até porque a estrutura do modo de se pensar o campo artístico já reconhece que a arte é extremamente relativa. E o que se concebe como produção artística em determinado período só pode ser pensado a partir dos artefatos, né? Ou seja, o espírito do tempo. Eu preciso contextualizar para poder entender quais foram os aspectos complexos que interferiram na formação do pensamento desses sujeitos que levaram eles a produzir esse tipo de fenômeno de expressão. O problema é que no campo do design nem sempre isso é adotado, pelo menos não foi, por motivos dos mais diversos. A gente acaba, por contrário, a assumir de maneira quase que irresponsável esses modelos como sendo modelos que dizem ou que apontam os caminhos do minimalismo, o caminho do que é bom design, do que é mau design, que influencia inclusive nos modos como a gente aprende história do design. Não sei como é que isso aqui é feito na Unesp, né? Mas tanto na universidade que eu fui aluno, quanto nas que eu lecionei e nas que eu visitei, conversando com os professores, a gente quase sempre percebia que o ensino da história do design ele era pautado justamente pela reprodução dos modelos que historicamente foram bem concebidos. Olha, então a Deutsche Bank foi isso daí, então isso aqui era o que tinha de bom naquela época. Olha, isso aqui foi a Bauhaus. A Bauhaus tem essa contribuição. Pouco se discutia de maneira crítica, de modo a mostrar, olha, a Bauhaus não foi a única alternativa. Existiam outras formas que aconteciam, que eram contemporâneas à Bauhaus. Não, a Deutsche Bank também não. Existiram questões outras sociais, políticas, econômicas, que fizeram com que esse fenômeno emergisse. Então eu não posso ser irresponsável de simplesmente aceitar que esse mito do bom design, que é respaldado no que os historiadores, ou pelo menos naqueles que querem reproduzir o modelo do bom design, assumem como sendo bom, sem parar minimamente para refletir acerca dessas questões. E aí tudo bem se estava tudo muito lindo até a década de 80. O problema é que a gente está passando por uma outra revolução, tá? Que vai exigir da gente mais do que nunca um processo de refletir sobre isso. Se até aqui do Cultura Pop,
wall, a gente já encontra modelos, inclusive, que começam a surgir e que causam uma certa ojeriza. Eu não sei como é que é essa cultura aqui na Unesp, mas eu vejo que, por exemplo, lá em Salvador, pelo menos, e em algumas universidades do Nordeste, o pessoal torcia, e ainda torce um pouco a cara quando se fala de dedicação, né? E quando se fala sobre esses outros que, a priori, já vinham de um lugar que não era formal, né? Ele não vem do borda, né? Artista, vem de contracultura, o David Brody, esse caso bem, né? Vem de outras realidades que, a priori, não são formadas, não têm um diploma e não podem dar carteirada aí na rua e dizer eu sou designer, eu sou formado na universidade, de respeito. Não, eles não são nada disso. Eles são cientistas, são pessoas, são planeiros, né? São simplesmente pessoas que passam, estão aí vivenciando a cultura urbana e estão pegando e traduzindo um pouco dessas linguagens que são praticadas nesses subgrupos culturais e trazendo isso para os holofotes da grande mídia de massa. E isso, obviamente, choca e fere, angustia. Até hoje a gente ainda fica com aquela angústia de olhar para o velho me juro, o Philip Stark, a aranha, como é que é? O espremedor de laranjas, né? O Philip Stark, é absurdo, o cara é completamente louco, o negócio não funciona, e aí, ao a gente rejeitar, ou tender a rejeitar esses processos, nem sempre fica claro, talvez, que existe uma repetição de um modelo que é excludente, tá? E que não faz com que você aprenda ou perceba o seu campo de atuação como um campo de atuação que é político também, tá? Não é simplesmente um campo de atuação que você pode se dar o luxo de dizer, mas é só normal, não tem função. Sim, mas quem disse para você que tem que ser desse jeito? Já parou para pensar que esse perfil de funcionalismo ou de formalismo excedente, ou de que essa definição pronta que os professores costumam repetir, design é projeto, ponto. Tá, tudo bem, engenharia não tem projeto, arte não tem projeto, literatura não tem projeto, academia não tem projeto. Então, assim, isso não personifica, isso não aproxima de fato do que é evasivo demais. Mas é um evasivo que se sustenta porque a gente tem uma série de instrumentos de repetição dessas estruturas que repetem e que conseguem colocar determinados padrões de o que é bom, o que não é bom, o que é correto, o que não é correto, para seguir adiante. E aí, obviamente, isso tudo vai funcionando, até a hora que a gente se depara com a cultura digital, por exemplo. Então, se a gente fosse só a título de provocação, aí ela fala do dedicação clássica do filme Vética, né, que ele diz assim, olha, eu não tenho formação na área, no meu caso eu nunca aprendi todas as coisas que eu não deveria fazer, e estava experimentando na realidade. E quando as pessoas começam a ficar irritadas. Muitos anos depois, alguém me explicou que basicamente havia um grupo de bastante tempo tentando organizar as coisas, e então me viram atirando tudo pela janela. Né? Então, esse grupo que ele se refere são os modernistas. Então, e os designers, obviamente, que assumiram nas suas formações e reproduziram também esse discurso formador, o discurso formalista das vanguardas modernas. Ok, está tudo certo, mas a gente reconhece também que a própria modernidade, o modernismo, melhor dizendo, ele promoveu uma espécie de desgaste nesse modelo de funcionamento, tá? Essa tentativa extrema de buscar a subversão da subversão, da subversão do meio da metalinguagem, da metalinguagem, a gente chegou ao clássico ditado, a clássica máxima, melhor dizendo, de que a arte é a crítica dela mesma, né? No campo da modernidade, do modernismo, melhor dizendo. E essa crítica dela mesma, que fez com que surgisse uma demanda com uma novidade quase que como via de regra. Eu preciso sempre produzir novas coisas para que eu me justifique na condição de alguém que realmente produz um bom design ou um mau design. Tá? Então, se eu não produzo um carro a cada 3 anos, os rumores da Apple já estão aí, né? Dizendo, olha, a Apple caiu, está caindo, já tem uns 2 anos que a gente não vê nada de novo. O iPhone 5 é uma réplica do 4, só mudou de tamanho, o iPad continua com a mesma carinha. E aí, Steve Jobs morreu, a empresa morreu também? Mas ninguém parou para perguntar se é necessário um novo modelo desse? Existe a necessidade realmente de uma alteração cosmética só para atender o gosto por essa novidade? E a gente não para perceber que isso é uma coisa muito entranhada, não é uma dimensão somente de um desejo imediato de quem é consumidor ou de uma perspectiva mais espontânea de quem está entrando na universidade para fazer design. Isso é uma dimensão que foi culturalmente introjetada para a gente. A gente praticamente
sofreu um processo de readaptação, de estar desejando sempre uma novidade e legitimando sempre o bom pelo novo. Então, o que não é novo não é bom e o que é tradicional, inclusive, é digno de ser questionado sempre. E não entendam, por favor, na minha fala, nenhum tipo de maniqueísmo no sentido de que a tradição é legal e o novo não é legal. Muito pelo contrário. Minha intenção é muito mais fazer vocês pensarem um pouquinho de que esses modelos que a gente vem aprendendo acerca ou do design minimalista, ou um modelo de um design que é projeto, e que ao ser projeto, ele assume uma lógica que é seriada, que é a lógica da indústria, que também foi pautado no processo de obsolescência programada, e que, por ser pautado no processo de obsolescência programada, demanda desses sujeitos consumidores e também produtores um processo de novidade constante. Que, se a gente for parar para olhar na arte do que é que deu, a gente pode verificar muito bem o que pode já estar acontecendo, que na verdade já está acontecendo, no campo das nossas produções também. Tá? O excesso de busca por novidade das guardas modernistas provocou um kit, que é o que a gente já sabe. E também não é muito diferente do que acontece com o design, não. Né? A gente tem uma novidade tão extrema que o que a gente encontra de produções kits no campo do projeto mesmo, no campo do design, e que inclusive encontra no lugar do kit quase que uma justificativa plausível por ganhar um novo espaço na mídia, e que ao fazer essas questões, ou pelo menos ao ceder a esses impactos, a gente acaba cedendo aquilo que se chama, de um modo muito genérico, de fetiche das mídias. Né? Então as novidades todas que chegam aí, nós fetichizam de uma forma que a gente fica tão encantado pelo que tem de bacana, pelo que tem de novo, e nem para se perguntar se aquilo realmente é uma coisa verdadeiramente coerente com as demandas para os quais supostamente eles foram criados inicialmente. Então eu pego um carro que é maravilhoso, ele é lindo, perfeito, mas ele não funciona direito, e aí eu já estou caindo no modelo do paradigma funcionalista para poder avaliar se ele é bom ou se ele não é bom. Ou ele funciona direito, mas ele tem uma estética que já é retrógrada, aí eu uso também para avaliar, e eu não paro para pensar que tipo de meio de transporte eu ando precisando ultimamente. Preciso de carro? Fica todo mundo discutindo esse bate-bola, se é legal, se funciona, se é bonito, se não é bonito, se segue, se não segue, mas ninguém para prestar atenção se o que a gente está produzindo realmente já não caberia ser repensado, ou se a gente não precisaria mais de determinados produtos que hoje continuam sendo repetidos de forma quase que automática. Então, a minha tentativa nesse primeiro momento é justamente de fazer um pouco dessa provocação. Então, assim, até aqui é muito confortável. Todo mundo já deve ter aprendido numa escola de design, num curso universitário, de que, ou pelo menos já foi atravessado por esses ideais que são marcados aí pelas vanguardas modernas, etc., que a arte serviu para poder ilustrar, pelo menos aqui agora na minha fala, os tipos de problemas que o designer modernista, o designer contemporâneo precisou resolver. A história da arte ela ilustrou por alto, né, as questões que estavam por detrás. Agora, se a gente pegar uma obra contemporânea, só para a gente poder tentar imaginar que tipo de problema vem por aí pela frente, para poder a gente começar a entender que tipo de problema a gente vai se deparar e que será que nós estamos verdadeiramente preparados do ponto de vista metodológico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista crítico para abordar. Eu cheguei a mostrar esse slide para os meninos lá em Salvador. Alguém conhece essa obra? Será que isso é uma obra, né? A Edúnia, do Eduardo Cacchi, né? Alguém mais conhece a Edúnia? Pouca gente, né? Mas pelo menos algumas pessoas conhecem. Isso daí é nas palavras do Eduardo Cacchi, um plano animal, né? Uma planta animal. Ele pegou as características que você encontra aí nessa Edúnia, são manifestações fenotípicas do próprio genoma do autor, né? Então o cara pegou, fez uma combinação genética, do código genético dele, combinou isso com uma planta e gerou uma flor que é uma petúnia, né, que é a classificação dela, com tonalidades nas pétalas e com essa manifestação aí desses rizomas mais avermelhados que seguem as manifestações fenotípicas do prolipere e de uma série de coisas. Então o cara tentou, na verdade, fazer uma provocação que traz uma sinalização para algum tipo de problema, por exemplo, que a arte, pelo menos a bioarte, a arte eletrônica e outros campos da arte contemporânea, já estão começando a cutucar sobre noção de apropriação de corpo, sobre noção de apropriação de espaço, sobre modos diferenciados de subjetivação, sobre tipos de problemas ou de soluções tecnológicas que não necessariamente precisam mais de tanto silício e de tanto plástico, que caminham para um campo mais genético,
mais orgânico, mais biológico. E será que a gente está acostumado a pensar, ou pelo menos tem abstração suficiente metodológica para poder pensar em resolver problemas que são de ordem biológica, ou que são de ordem mais orgânica, que não tem uma esteira, ou que não tem uma estrutura massiva das indústrias que tanto forjaram os modelos de educação, de metodologia, de ensino e design, de concepção do que é bom, do que não é bom, design. Então, acho que a grande questão, ou pelo menos o grande ponto de tensionamento, é justamente isso. O processo que a gente tem vivido, no que ela se chama de cultura digital, ou do que o próprio Manuel Castells falava sobre a era da informação, que veio se potencializando com a internet, com o computador, com o dispositivo móvel, com tudo isso, está trazendo outros modos de apropriação do espaço, de apropriação do próprio corpo, uma antropomorfização dos próprios objetos, uma exteriorização, uma extrojeção de funções orgânicas em aparatos tecnológicos que são quase que contínuos nossos e que tem um vínculo que é eminentemente orgânico e da ordem da linguagem também. E será que a gente está adaptado a pensar nisso? Ou, no máximo, eu consigo pensar na cosmética do objeto. Eu consigo pensar numa pega mais legal, eu consigo pensar num formato mais interessante, mas eu não consigo transcender a essa questão e começar a discutir questões que são da ordem da cultura de uso desses objetos. Eu não uso um celular do mesmo jeito que eu uso um smartphone. Eu não uso mais um computador depois que uma tablet foi criada. E um smartphone ele tem uma cultura de uso que faz com que, por exemplo, a interface para eu trabalhar com ele não necessariamente seja só uma interface para poder ilustrar fenômenos que já existem na vida real, como o Gibson chamava dos affordances e que depois o Donald Norman, né, também veio a ressignificar com os affordances percebidos. Aparece um botão para apertar. Tá, mas em tempos de vinculação mais cognitiva, de interfaces cognitivas que interpretam nossos gestos, eu preciso de botões das interfaces? Não se perde muito tempo projetando botões mais bonitos, botões mais ergonômicos, botões mais, com mais sensibilidade ao toque? Será que eu estou precisando de botão? Será que eu estou precisando de um outro tipo de lógica que capture e que torne a minha experiência de uso quase que mais natural, do ponto de vista orgânico do termo? Então, são um pouco. E quando a gente começa a pensar nesses problemas, será que os cursos de design estão preparados para poder lidar com essas questões? Então, acho que a tentativa de aprofundar, ou pelo menos de discutir isso com vocês hoje, é muito mais de produzir conflitos incômodos do que propriamente dar respostas. Tá? Eu não tenho respostas para essas coisas, sinto muito. Tá? Eu estou tão afetado por isso, na condição de professor, na condição de profissional, na condição de sujeito mesmo, na condição de cidadão, quanto vocês. Não tem diferença nenhuma nossa isso aí. É muito mais uma inquietação que eu não quero, obviamente, correr sozinho, então eu preciso deixar todo mundo inquieto também, para poder ver se pelo menos eu me sinto menos desconfortável e solitário. Tá? Então, assim, se a gente for pegar resumidamente esse processo das universidades, a gente vai verificar que essa foi a grande máxima. Né? Eu costumo brincar que a caneta Bic ela sempre foi um exemplo muito clássico da concepção de design que a gente tem hoje. Né? E, mal ou bem, ela passa pela noção da caneta Bic. Alguém aqui conseguiu já gastar uma caneta Bic até o final? Tirando aquela brincadeira, obviamente, dos ETs, das conspirações, que ele disse, tem a caneta Bic, tem a educação, que ela está sempre presente, desaparece, enfim. Tirando essas coisinhas, alguém aqui conseguiu terminar uma caneta Bic? Dois, você é secretária, você escrevia muito papel de casa na sua coleguinha, alguma coisa assim. Porque eu acho que para o cara terminar uma caneta Bic, ele tem que pegar com raiva e não largar dela até ela terminar. Porque se ele soltar, é muito provável que ele não encontre ela depois. Só que tem uma questão na caneta Bic, que é o seguinte, a gente não consegue prestar atenção, pelo menos eu lembrar, que a caneta Bic ela surge num período onde as pessoas praticamente usavam a tecnologia da caneta tinteiro. Bem provável que aqui não tem ninguém que usa caneta tinteiro, eu também não tenho, tá? Não usei caneta tinteiro, eu não usei com caligrafia, porque eu também gosto de tipografia. Mas as canetas tinteiras, elas tinham uma bombinha, você sugava a tinta, né? E na hora que você botava no bolso, essa parada, essa bombinha que faz, né, no bolso. Essa ficava aquela mancha de tinta no bolso da camisa, no bolso da calça, não quer que seja. Então é um grande problema. Os caras, quando resolveram criar as canetas esferográficas, a lógica é muito simples. Pô, a gente bota a tinta ali, deixa um furinho aí para poder dar uma diferença na pressão, tal, deixar a tinta descer e bota uma esfera ali na ponta que permite a tinta fluir. Está tudo resolvido.
E aí, obviamente, para evitar o problema da melança, a gente coloca uma tampa. Só que tem uma diferença. O que também é um grande diferencial da BIC é também o seu calcanhar de Aquiles, a própria tampa. Porque o processo do clipe, né, da caneta BIC, fica na tampa. E a tampa fica solta, não fica fixa na caneta. Se você perde a tampa, a esfera fica sensível, fica exposta demais. Se ela tomar uma queda, ela corre o risco de parar de funcionar. Tá? E se ela também você tira a tampa, ela não funciona mais se você botar no bolso. Se botar no bolso, ela explode, ou então ela vai rolar. Ou e se você deixar em cima de algum lugar, ela é roliça. Então ela vai rolar e vai cair. E vai estragar também. E nessa brincadeira, como a BIC é tão baratinha, que ela é produzida em massa, você nem se dá conta, nem se constrange, nem dizer, putz, perdi uma BIC. Vai lá e compra outra. Então eu já tenho aquela velha máxima da obsolescência programada incutida nela, que ela foi feita não para durar, mas para acabar. E obviamente que como ela foi feita para acabar, e ela precisava ser atualizada com velocidade muito grande, ela também precisou ser programada para acabar e programada para ser reproduzida numa velocidade muito grande, de modo que eu conseguisse agregar o meu valor e de tornar uma certa quantidade de insumos que entram uma coisa visível diante do potencial de lucro que aqueles insumos trazem. Então isso faz com que, indiretamente, a gente comece a pensar design a partir de uma perspectiva de uma faculdade muito mais intelectiva, muito mais processual e projetual, que me diferencia do artesão, por exemplo, né? Que estava muito mais pautado numa questão do executar. Então aí a gente praticamente ganha o status da alta cultura. Nós agora deixamos de ser fazedores de machado, né? E passamos a ser os pensadores que projetam os machados. Isso tem uma certa aura que faz com que o profissional que pense e que projete, ele tenha uma suposta assimetria em relação às capacidades executivas, né, desses processos. E aí, massa, foi assim que funcionou e é assim que a gente aprende na universidade. Né? A própria escola da Bauhaus, que acaba sendo muito mal interpretada, diga-se de passagem, porque se tinha uma coisa que a Bauhaus era, principalmente nas primeiras fases, era extremamente experimentalista, né? Então não tinha nada de formalista e padronizado, como a gente costuma metodologicamente associar a Bauhaus por né? Que já é outra história, é um outro momento. Mas é bem esse período da caneta BIC que vem essa definição aí, o Gilles-Doff, né? Clássica até a tampa, né? Porque os caras definem que uma das primeiras condições necessárias para se considerar um elemento como pertencente ao setor, né? Que examinar, no caso seria o design, é que ele seja produzido por meios industriais, que eles sejam ou mecânicos, ou seja, mediante a intervenção não só fortuita, mas ocasional ou parcial, mas exclusiva da marca. Então ele tinha que ter um coeficiente estético, ele tinha que ser produzido em série, e ele tinha que ser produzido mediante a intervenção da máquina. Então, a priori, esses são os três paradigmas que levam a gente a pensar em design como processo, projeto e produto de massa, essencialmente. Esse é digamos assim, a estrutura epistêmica que está por detrás da concepção que a gente tem de design. E, obviamente, que as crises que a indústria vai sofrer vai também produzir crises nas concepções, nos entendimentos, até porque, vamos combinar que a Bauhaus, ou pelo menos a nossa suposta origem, como assim tentam vender para nós, ela é uma origem que vincula uma série de personalidades que misturam a alta cultura e a baixa cultura. E aí, naturalmente, quando eu pego um artesão, junto com um arquiteto, e junto com um artista, e digo que está todo mundo ali em pé de igualdade, mas eu digo que está todo mundo em pé de igualdade para produzir um produto cuja a principal faculdade que eu vou precisar adotar é justamente essa capacidade intelectiva, processual, metodológica, projetual de conseguir prever para a indústria, eu automaticamente já estou assumindo que o artesão não é igualzinho a mim. De forma alguma. Eu estou pegando o coeficiente estético do artista para me ajudar, eu estou pegando a estrutura do arquiteto também para poder me ajudar projetualmente. E o outro é um terceiro elemento importante também, mas que mantém a assimetria que a gente está acostumado a ver na própria cultura de massas. Agora, quando a gente parte para analisar isso fora do contexto dos anos 60 e 70, aí a parada fica um pouco diferente, tá? Porque fica tudo muito lindo, muito bem feito, muito artificial, muito laboratorial, a gente poder pensar design dentro dessa perspectiva. Mas quando você sai desse contexto, e que a gente começa a ver, por exemplo, que essas mídias daí, que aparentemente são produtos diferentes, elas começam a ser substituídas pelas que eu vou mostrar logo na sequência, que é o que a Santaella chama de tecnologias do descartável e do disponível. Né?
Alguém consegue verificar, ou pelo menos imaginar, qual é a semelhança que tem entre esses três objetos? Oi? Um arredondamento? Qual é outra característica que a gente poderia pensar que existe de semelhança entre eles? Oi? Estética? Não, característica, estética. Característica. Tu deixei em aberto. Alguém chuta mais alguma coisa além do arredondamento? Bom? Durável? É relativamente durável, né? Mas não é tão durável assim. Porque essa garrafa você tomava e descartava, né? Tudo bem que retornava para poder voltar cheirinha. Mas você não guardava ela. Né? O Fusca durou muito tempo, claro, mas ele fazia parte da indústria automobilística. Então o Fusca em si ele não morria, mas as peças se acabavam. E você tinha que dar manutenção. Então esse conceito de durabilidade é um conceito de durabilidade dentro de um limite da obsolescência que já foi programado. O que mais? Ele é industrial, pô. Ele é massivo. E é engraçado, porque a gente tende a olhar para o produto pela forma, né? Qual é a semelhança que tem aí entre eles? Porque eles são normais, eles só realmente lembram uma estética do momento. Claro, eles fazem parte de um contexto. Não poderia ser diferente, né? Mas a questão que está aí por trás é a lógica que faz com que esses produtos sejam similares e análogos entre si. Todos eles foram pensados para ser produzidos em série, de uma única forma, e de uma maneira que eu não conseguisse, ou pelo menos que eu não contemplasse as diferenças de quem acessa. Então, uma televisão é uma televisão, independente de quem vai assistir. Até porque o programa que você vai assistir tem um horário marcado. E você e todos aqueles que quiserem assistir aquele programa precisam estar lá, esperando o programa começar. Então, a fita cassete. A fita cassete ela fazia com você o que o vinil não era capaz de fazer. Você ou comprava o diacho do vinil e ouvia todas as músicas, ou você não tinha outra alternativa. Ou então escutava a rádio, né? Tinha que pegar a programação da rádio toda prontinha. Com a fita cassete, você podia fazer as suas fitas piratas. Tá? Então você podia chegar na casa do colega, baixar uma música, ou baixar uma termo, tá vendo? Vale, não tem como, né? Já incorporou. Mas você podia chegar na casa do colega e pedir para ele, para gravar aquela música que você queria, pegar depois a mesma fita, gravar uma outra do rádio, assim, você começa a ter depois os gravadores, né? Os dois, o que era o 3 em 1, né? Que tinha as duas fitas cassete, mas mesmo com uma fita cassete você já conseguia gravar do rádio, né? Não conseguia fazer de fita para fita, mas depois quando vieram os 3 em 1, você tinha a fita e o vinil, né? Então a possibilidade de você começar a registrar e fazer isso ao seu próprio modo começou a mudar a lógica. Porque antes não, todo mundo recebe igual, agora não. Você pode até pensar duas vezes em comprar um determinado produto, porque você tem uma forma de subverter essa lógica e começar a dar um tom mais particular no acesso à informação. Então, a mesma coisa vale para uma Xerox, tá? Que também surge no mesmo contexto, década de 80 aproximadamente, aí, pelo menos você dissipa com essa facilidade, você não precisa mais comprar o livro inteiro, você pode pegar um pedaço do livro na escola ou na universidade. A MTV, que também provoca uma ruptura muito grande na concepção de narrativa videográfica. Tem então as máximas einsteinianas, né, de que para produzir sentido a gente precisaria pelo menos de um segundo, de 10 segundos de narrativa contínua. Acabou. A MTV quebrava e conseguia fazer produções simbólicas bastante intensas com poucos segundos de videoclipe, né? Ou então com cortes muito rápidos e produções que são bem coladas, né? Muito coladas, muito misturadas, e que produziram uma estética e um tipo de linguagem que era possível. Até então não se pensava assim. Do mesmo modo que o próprio CD, o controle remoto, etc. Essas questões, aparentemente, trouxeram mais conforto para a nossa vida, mas não é conforto que é o que nós, enquanto projetistas, precisamos pensar. É que ao você dar a oportunidade de um sujeito ler um livro por partes, ou ele escutar uma obra por partes, a obra não é mais a mesma. Nem muito menos as formas de apropriação que você tem dos conteúdos. Raramente, se você pegasse um estudioso ou um universitário da própria Unesp, né, antes do advento das máquinas de reprografia, ou pelo menos da dissipação, né, da distribuição, mas muito provavelmente eles deveriam ter lido os livros na íntegra, ou pelo menos o contato com a obra inteira, ela se dava de uma maneira diferenciada do que acontece hoje. Hoje você pode até ler muito mais, e eu não vou aqui fazendo juízo de valor, tá? Dizer que é melhor ou que é pior, não é essa a minha intenção aqui.
Mas hoje a gente pode até estar lendo muito mais em quantidade, né? Mas dificilmente alguém aqui conseguiu ler todas as obras do Freud, ou todas as obras do Lacan, ou toda a obra completa, né? De qualquer que seja o filósofo, o pensador, de que área que seja, é muito raro. Você acaba fazendo uma leitura que também é à la carte. Eu leio os pedaços, eu leio os capítulos que me importam, eu começo a fazer os meus próprios trajetos. E o que a Sandra vai chamar é que essas mudanças trazem o que ela chama de uma formação cultural chamada cultura das mídias, que ainda não é propriamente a cultura digital, mas que já começa a fomentar uma mudança paradigmática dos modos como nós tocamos, como nós nos socializamos. E, naturalmente, quem é designer e vai pensar em desenvolver qualquer produto que seja, um carro, uma caneta, não pode desconsiderar que o design ele é também uma função social. Você não pode desconsiderar esses aspectos que tocam aos sujeitos que montam e que formam a própria cultura, e são também por ela formados, no ato de projetar qualquer coisa, qualquer tipo de artefato. Então, essa mudança, a Sandra vai reconhecer, e os outros também, o André Lemos, o Castel já falava um pouquinho na informação, dessa possibilidade de convergência, né, de convivência entre todas essas mídias, onde até a mídia de massas você assistia o noticiário. Agora você podia começar, o Michael Jackson morreu. Você podia saber, agora tudo bem, o Michael Jackson morreu é tenso porque é recente demais, né? Eu já posso usar o Twitter para saber do Michael Jackson, mas antes do Twitter, vamos imaginar aí alguém tenha alguma notícia escabrosa, né, na década o homem foi à Lua. O homem foi à Lua, todo mundo foi sabendo na televisão, né? Se o homem tivesse ido à Lua hoje, ou pelo menos na década de 80, entrada dos anos 90, você poderia ouvir no rádio, um pedaço, procurar saber o resto da informação no jornal da manhã, pegar o resto da informação que às vezes você não capturou toda a mensagem na televisão, ou até mesmo não pegar na televisão, só pegar no rádio e assim por diante. Então você tem quase que um ecossistema de outras mídias que também permitem o acesso à informação à la carte, tá? E que não depende mais de uma única fonte de informação. Isso também reflete, tá, numa emancipação, digamos assim, que a gente vai chamar de cultura pop. Então, antes, essa separação clássica, né, entre a alta cultura, aqueles que sabem, aqueles que detêm o poder, e aqueles que evocam para si o lugar de autoria ou de autoridade para emitir a informação, e que, naturalmente, nesse processo, eu faço também do outro que recebe uma condição também menor, passiva, de receptor, se não uma mudança, mas pelo menos um craque, tá? Um saculejo. Porque essa estrutura que a gente está acostumado a pensar da academia, que diz o que é bom, o Nietzsche já falava, né, na genealogia da moral, que o bom é o nobre. Quem define o que é bom, desde do mundo, sempre foram as nobrezas. Né? Então era bom aquilo que era nobre. Enquanto era nobre, eu pegar no fio da navalha, botar pescoço para poder expandir território, e isso era um sujeito que tem atos nobres e bons. A partir do momento que o cristianismo assume que bom é você ser complacente, que bom é você ser passivo, que bom é você perdoar, a nobreza está justamente nesse tipo de atitude. Né? Então o bom é ser dessa forma. Então o bom design está a serviço de quem? Tá? Das vanguardas modernistas que definiram o padrão estético que deve ser assumido, e a universidade está reproduzindo essa lógica, sem reconsiderar de que os modelos ou contextos sobre os quais aquela lógica apareceu como boa pertence a um determinado contexto, que não pode simplesmente ser trazido de maneira irresponsável para a mudança que a gente tem vivido hoje, do mesmo modo que não dá para poder pensar o modelo de projeto para uma indústria que, inclusive, já a indústria da Revolução Industrial não existe mais. Existem modelos análogos que foram evoluídos e atualizados, mas ela, do jeito tal qual ela era, não existe mais. E a gente continua reproduzindo indiretamente ou inconscientemente até esse discurso. Né? E, no entanto, quando isso chega para a universidade, o Boaventura Santos já vai começar a denunciar uma crise da legitimidade que a universidade começa a sofrer, que é o seguinte, não sei também se é a realidade que vocês se deparam aqui na Unesp, mas se a universidade era centro de alta cultura, então o único lugar que você tem para aprender alguma coisa na vida, meu filho, é na universidade. Tá? Se tu não for na universidade, vai morrer pobre, lenhado, e se for preso, ainda não vai ter direito a cela especial. Né? Então a universidade ela é o lugar
do suposto saber, onde você entra e sai de lá bem formado. E, caso contrário, você é um cidadão do mundo perdido. Né? No entanto, com a cultura pop, a gente tem um movimento que é diferente. Porque com a cultura pop, a gente começa a perceber que outros centros e outras possibilidades de lugares de aprendizado, de lugares de troca, de lugares de informação, lembrem aí do jornal, da televisão, do rádio, que antes não era assim. Só era televisão, ou só era livro, ou só era igreja. Então tinha sempre um modelo, né, específico. Também começa a aparecer. E naturalmente isso vai implicar na universidade um movimento também de desconforto. Porque olha, eu estou começando a perder meu espaço. O moleque está aqui em sala de aula, mas ele tem uma experiência lá numa atividade, num coletivo que ele montou, ou num tipo de troca que ele está fazendo numa viagem que ele fez, e que aquilo para ele também é legítimo. Ele não acha que só o que eu aqui na minha condição de professor estou falando é que vale. Então isso começa a gerar uma fissura nos dois lados. Né? E naturalmente a solução que a universidade vai encontrar, no primeiro momento, é justamente essa tentativa de expandir. Não é à toa que a gente vai verificar que os anos 60 os anos 60 marcam exatamente um período de expansão da alta cultura, ou seja, a universidade em tudo que é esquina do país. No Brasil, então, isso foi bastante recorrente. Basta lembrar que a ESD, né, ela vem para cá mais ou menos aí dentro desse contexto, desse período. Então, um período onde os grandes centros universitários, que antes estavam pautados justamente nessa lógica do manter fechado e inacessível, começam a tentar se expandir. Só que, obviamente, gente, não é a lógica da universidade, nunca foi a lógica da alta cultura se popularizar. Tá? Por mais que ela tentasse, ela não ia conseguir bom sucesso. Mas fato é que, assim, nos anos 60, então, a gente vai verificar o aparecimento da ESD, uma pulverização muito grande de cursos de design ao longo do país, tá? Impulsionados também pela política desenvolvimentista, aquela coisa toda que a gente já sabe. No entanto, nos anos 80, a bolha furou, e aí aconteceu o processo inverso. Tá? Abriu toda a universidade, e depois começou as maiores comendo as menores, fechando uma daqui, fechando outra dali, e só os fortes sobreviveram, porque afinal das contas, tudo bem que os fortes sobreviveram, marcam um cenário muito mais plural do que já foi um dia, mas ainda assim, distante daquilo que eles almejavam ser quando começaram essa expansão na década de 60. E aí eu não sei se vocês conseguem acompanhar o raciocínio já percebendo, que essa pulverização dos locais de aprendizagem, de percepção também de problemas e de aprendizado de problemas e de soluções também, começam a trazer uma relação que, paralelo ao desenvolvimento da indústria, vai ressignificar o lugar do trabalho. Até então, a universidade é coisa para quem nega o ócio, ou perdão, para quem mantém o ócio produtivo, tá? De poder se dar ao direito de usufruir do tempo para produzir conhecimento, pensar na humanidade. O outro lado, que é a negação do ócio, que é um negócio, né, de tentar rever os processos muito mais burocráticos de execução de lucro, de movimento, etc. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, por favor. É só reconhecendo as diferenças, tá, entre esses dois lados. Começam a questionar o lugar do que era, então, o bom. Porque, enquanto a universidade esteve a serviço de uma lógica que era da alta cultura, estava tudo massa. Mas a indústria cultural e a própria cultura da indústria fez com que isso desse uma invertida. Tá? Porque, ó, quem movimenta o mundo agora é a economia. Quem gera a economia é a indústria. Então, quem manda nessa zorra é quem manda na indústria. Então, não tem esse negócio de conhecimento para o mundo. Tem conhecimento para a indústria. E eu passo a valorizar e remunerar muito melhor aqueles que têm um conhecimento mais aplicado, aqueles que têm um conhecimento mais voltado para as funções da própria indústria. Isso vai trazer para a universidade uma crise gigante, né? Porque a universidade, então, ela estava acostumada a ser um lugar de pensadores, elite, pensantes do país, e os cursos técnicos, que vai ser exatamente a solução que a universidade, a saída de leão da montanha que a universidade vai encontrar, um lugar para os técnicos, né, que, enfim, não tem tempo de serem a elite pensante, mas que precisam pelo menos de uma justificativa, ou pelo menos de uma legitimação institucional para poder ser aceitos ou calar, digamos assim, a boca da indústria diante das necessidades cada vez mais prementes que ela veio trazendo. O que a gente vai verificar é que a saída que a gente vai encontrar, que a universidade encontra para dizer assim, olha, tudo bem, eu vou até ceder e produzir conhecimento voltado para a indústria, mas eu não aceito que isso venha a ferir
o meu centro de suposto saber. Então eu crio aqui um apêndice, que é uma escola técnica, onde eu formalizo modelos de ensino e modelos de aprendizagem e currículos universitários mais pautados para saberes técnicos, menos pensantes, porque são mais, eles podem ter uma duração menor e eles podem ser aplicados mais facilmente à indústria. E eu não tenho os grandes cursos, né, de licenciatura ou de bacharelado voltados para os grandes saberes, ou saberes voltados mais reconhecidos como o da elite pensante ou da alta cultura. E aí, naturalmente, que a gente acaba reproduzindo esse nosso discurso hoje, né? Principalmente, não sei se ainda existe, que isso é frequente aqui na Unesp, mas eu vejo que alguns alunos meus repetem com frequência, dizem assim, mas ele faz um curso técnico em design. O curso dele é técnico, o meu curso é curso superior, o meu curso é curso universitário, eu faço um curso universitário. Ele está fazendo um cursinho de 2 anos e meio, tá? Um bacharelado técnico, não é a mesma coisa, a gente estudou 4 anos, pô. Então tem uma certa vaidade, de influpeito para dizer, olha, não, nós somos um curso universitário, mas teoricamente, entenda-se por curso universitário, é um curso onde a princípio é pensante, então você vai ter pensante, nós não estamos falando de saberes especializados, estamos falando de saberes que são gerais, do campo da humanidade, da sociologia, da antropologia, da filosofia, da política, da própria física, sabe? Assuntos que tocam a nós todos, que podem ser, em condições específicas, aproximados, né, a questões mais pontuais. Tudo lindo. Mas o problema é que na escola técnica, teoricamente, isso não. Você deveria, vamos eliminar isso, vamos ensinar o menino a trabalhar com questões mais claras. É física? Não é física. É física aplicada à indústria. Então, precisa saber como é que é a questão do dínamo, como é que ele pode entender o mínimo de física possível para poder produzir evolução na própria indústria. Então, é um tipo de conhecimento mais restrito e mais específico, que não sou eu que estou dizendo que ele é menor ou que ele é pior, ou pelo contrário, mas é que a própria alta cultura costuma manter essa relação de assimetria, dizer, ó, ali é técnico, aqui é pensante. Então, essa diferença permanece, tá? E aí, beleza, tudo bem, essa mudança pós-industrial e essa universidade que é influenciada por isso. Isso é uma fala do Boaventura Souza Santos. Vou ficar lendo aqui, porque senão a gente vai demorar demais a fala. Eu queria ter espaço para trocar algumas ideias. Mas, então, assim, essa universidade, na tentativa de procurar contemplar essa formação mais humanística, do que a gente diz da alta cultura, né, e a formação também para a força de trabalho que a indústria está demandando, ela vai criar o que a gente fala dessas politécnicas que marcam justamente essa perda da centralidade dos centros universitários, tá? A partir do momento que eles agora têm essas politécnicas. Ok, mas eu não sei se vocês conseguem reconhecer aquela palavrinha ali no meio, mas como resultado dessa separação entre o ensino, que é o superior, e a universidade, que tem o surgimento justamente mais voltado, ou pelo menos os cursos que são encontrados nessas universidades, que têm a sua origem mais direcionada, né? Que na França vão ser chamadas de colleges, né? As politécnicas na Itália, e aquele nomezinho ali em alemão, que não é nada mais, nada menos do que a primeira palavrinha dessa sigla aí, HFG, Ulm. Tá? Então, a escola de Ulm, da qual todos nós nos orgulhamos, e da qual todas as escolas de ensino superior de design, quiçá do mundo, pagam o seu dízimo, né, nos modelos curriculares de ensino, a própria tese, inclusive, é na escola técnica, meu velho. Tá? Então, o seu curso de design e a concepção do seu curso de design, do meu curso de design, boa parte dos cursos de design do mundo, não vieram de uma influência do pensamento mais amplo da alta cultura de uma elite pensante, nada disso veio de uma escola técnica. Então, tanto você quanto o que está fazendo um curso técnico, ele está especializando ainda mais esse nível que a gente está trabalhando. Mas HFG, Ulm e Bauhaus não tem absolutamente nada a ver, a não ser que você compare a última fase da Bauhaus com a HFG Ulm. A primeira fase da Bauhaus era justamente uma fase onde as pessoas tinham espaço para experimentar, fazer correlação entre conhecimentos como música, representação artística, de material, o Roli Laszlo Nagy, o Walter Gropius, esses caras
todos estavam preocupados em, vamos pegar aqui o papel, como é que você pode transformar esse papel em um objeto sólido? Como é que você pode subverter, teoricamente, a lógica desse material que aparentemente se apresenta maleável e frágil, e você consegue produzir uma estrutura mais rígida. Então, assim, era um raciocínio mais crítico e mais intelectivo sobre o objeto. Tá? E eles eram extremamente reticentes à abertura, à indústria, à permissão das demandas ou dos desejos industriais dentro da própria universidade. A HFG foi exatamente uma tentativa de saída disso. A gente elimina essa filosofia, música. Pega lá o Oscar Kandinsky, que ficava aulas tentando representar uma palavra de Fá com uma pintura. Esquece isso. A gente precisa ensinar o cara a fazer desenho técnico, a gente precisa ensinar o cara a mexer nas ferramentas, a gente precisa ensinar o cara a controlar uma máquina fotográfica, a gente precisa ensinar o cara a esses conhecimentos basilares que, voilá, são os mesmos que a gente encontra nas matrizes curriculares mais ou menos repaginadas de todos os cursos de design do país, talvez. Tá? São muito poucos aqueles. E eu não estou fazendo uma crítica aos cursos de design, eu só estou apenas constatando um fato de que eles têm uma referência muito grande desse modelo miano. Esse modelo miano é um modelo que é fruto desse contexto, mas que a gente nem sempre para pensar. E a gente entra na universidade, e como a universidade ela é, por excelência, um centro de formação, a gente diz, bom, se está vindo de lá, então deve ser bom, né? Os caras devem saber o que eles estão dizendo. Ninguém vai me voltar a passar 4 anos aqui na Unesp para estar me fazendo pensar em uma série de coisas que depois eu não vou usar. Claro que não. A gente parte desse pressuposto. E aí, nesse lugar de fragilização da nossa condição de sujeitos da própria história, a gente para, não estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, uma apologia, os cursos dos professores não valem de nada, anarquia geral, não é isso não. Mas é reconhecer de que grande parte desses discursos, desses professores, sim, são importantes e valem, precisam ser contextualizados, mas eles precisam ser pensados, ou nos espaços de discussão que eles fomentam, ou que eles criam dentro da universidade, precisam ser pensados em todo lugar, justamente para se questionar essas mesmas bases que formam o pensamento do design moderno. Tá? Porque o que vem por aí afora, o que a gente está acostumado, não dá conta, não dá mesmo. E é o tipo da coisa que é uma formação tão profunda, uma tração tão profunda, que não vai dar tempo, galera, de vocês saírem e esperarem a coisa acontecer para depois rolar as estratégias para interagir com essas questões. A gente não aprende a andar para depois aprender a falar, e depois a gente nasce com o mundo andando, sabe? Ninguém para o mundo para ensinar o menino a falar. Não, você aprende a falar andando, tem que correr. É a mesma coisa, gente, tá? Tem que aprender essa nova linguagem no meio do bolo, não tem como esperar um processo laboratorial, como os modernistas talvez esperaram que conseguiriam fazer, né? E aí a gente verifica, não sei também se essa realidade é a realidade da Unesp, tá? Mas que eu vejo que lá, pelo menos no Nordeste, a gente encontra uma relação muito curiosa entre universidade, emprego, carreira, trabalho e emprego, né? Os seus pais, meu pai é funcionário público, vai se aposentar agora e ele construiu uma carreira dentro da empresa federal, né? Então ele entrou lá com chão de fábrica, virou alto executivo, não sei o que, se aposentou. Que lindo! Não sei nem se eu gostaria de ter o mesmo futuro que ele, porque eu definitivamente não teria o mínimo perfil para esse tipo de prática, mas se eu quisesse, eu não sei se eu teria essa oportunidade, porque a lógica de trabalho é diferente de hoje, tá? A gente, quando muito, tem uma lógica de trabalho, emprego e talvez a universidade entre aí no meio desse caminho para poder abrir um novo horizonte. Mas não é aquele caminho. E eu tenho que ir para a escola, tem que estudar, tem que fazer faculdade, construir um emprego, construir uma carreira, e aí se aposentar e ficar bem. Né? Essas inseguranças já nos atravessam de uma forma que não permite mais pensarmos dessa maneira. E, naturalmente, a universidade vai sofrer o que a gente chama de crise da legitimidade também. Tá? O Ventura Souza Santos vai diz, a educação ela vai deixar de ser anterior ao trabalho, colocando-se como um concomitante a esse. Então, como sintomas dessa prática, as exigências de educação continuada, reciclagem, aumento de adultos estudantes, jovens trabalhadores e universidade parte, que era o que a gente estava falando ainda mais cedo, né? E a perda da ideia de educação como investimento profissional começa a ser uma coisa recorrente nesse espaço. Tá? A universidade parte para o Ventura Santos e diz o seguinte, você conhece Maria, aquela menina que fez direito? Pois é. E aí, está trabalhando? Não. Ela está fazendo uma pós em game marketing. Então, como assim ela é formada em direito? Mas é porque sabe como é que é a profissão difícil, tal, acabou indo fazer marketing porque enquanto
Tá lá, está estudando para um concurso. Ah, você sabe, encontra com a mãe dela 10 anos depois, ei, Maria, terminou a graduação, tá de novo, ei, está trabalhando em marketing, não, está fazendo psicologia. Então, como assim, não fez direito, fez especialização em marketing? Não sei como é que é, o mercado de marketing também está saturado, tá fazendo psicologia. Então, assim, o cara ele entra num fluxo de alta especialização, porque enquanto ele estiver na universidade, ele está protegido pelo poder que a universidade tem de dizer, olha, pelo menos o cara não está vagabundando, entendeu? Ele está estudando, porque um dia o futuro chega. Só que esse futuro não vai chegar, porque pai e mãe são recursos finitos, tá? Eles não são bens renováveis, tá? Os pais não vão, você vai ter uma conta muito gorda para poder ficar alimentando você como, sei lá, prêmio Nobel, uma coisa desse tipo assim, né? Mas se seu pai morrer amanhã e sua mãe morrer amanhã, você vai ter que segurar suas contas se você não tiver uma rica herança aí para receber. Então, naturalmente, que não dá para poder pensar dentro dessa perspectiva de passar um processo de vida se formando. E aí, naturalmente, nós, professores, costumamos encontrar com uma frequência muito grande, né? Alunos que trabalham, dizem, pô, professor, não vai entregar o trabalho não, porque não sabe como é que é, eu viria a estar no emprego. Eu sei que aqui talvez não seja muito arredondando leste, mais uma vez, né? Pô, isso aqui não acontece, eu imagino que grande parte acaba se dedicando, até por causa da logística, né? Vocês têm que vir para outro lugar, fica aqui. Mas, ó, na universidade particular, por exemplo, que eu ensinei na Salvador, e não é só Salvador, São Paulo também é assim, a gente encontra cursos, inclusive, que já são noturnos, já são feitos em módulos, de uma maneira que facilita o trabalho, e, enfim, para poder cursar. Inclusive, alguns que estão fazendo graduação muito mais velhos. Né? Eu fiz uma segunda graduação que era em psicologia, que trancava na mestrado, estava falando antes, e eu tinha uma série de colegas que eram aposentadas, que estavam resolvendo fazer novamente um curso, era o primeiro curso, era aposentado do polo petroquímico, ou alguma coisa, uma atividade, né, mais técnica, se aposentou e está querendo entrar na universidade depois. Então a gente começa a inverter essa lógica. Isso também vai promover mudanças no próprio ensino, até porque a universidade ela vai acabar demandando, uma vez que ela já está totalmente contaminada pela totalmente contaminada pela lógica da indústria, ela vai precisar formar profissionais com uma velocidade cada vez maior. E essa velocidade não bate com a velocidade que o mercado pede. E essa discrepância entre mercado e universidade vai existir sempre. Tá? Porque na hora que você acaba de se formar, o mercado que precisava de ti, ele precisava de ti há 4 anos atrás. Então, essa sensação desconfortável que você tem, olha, começa a falar do sistema, o sistema está contra nós, né? Mas, essencialmente, o que a gente precisa pensar é que, se por acaso, essa angústia que eu acredito que deve bater, principalmente nos calouros dos bichos, né, quando chega, as pessoas falam isso, poxa, mas eu tenho a sensação de que o que eu aprendo, às vezes, não aqui em Paulo, não desce o Patinho também, porque eu fiz o laboratório de vocês e eu falei, nossa, meu Deus do céu, coisa deliciosa, se tivesse negócio desse mais Salvador. Mas, imagino que alguém, em algum momento, já deve ter parado para pensar, mas, sei lá, isso que esse cara está falando não é bem assim que funciona na realidade. O mercado não é bem assim que funciona. Mas claro que não é assim que funciona. A universidade não foi feita para isso. Tá? Lembre-se que o centro da universidade foi feito para poder pensar qual era o futuro das coisas que iam acontecer. A indústria que inverteu essa lógica. Depois que as coisas se contaminaram, a gente fica meio sem saber. Se a universidade ela for atender totalmente às demandas do mercado, vai acontecer o que a gente já percebe que acontece com os cursos técnicos. Que eu brinquei na palestra, eu sempre brinco com isso. Lá em Salvador, e nas minhas aulas, a piada é repetitiva mesmo. Se atira para cima, vai 5 fisioterapeutas, 10 advogados, né? 10 odontólogos, porque aí agora a modinha é meio ambiente. Então vamos formar engenheiros ambientais. Aí, beleza, forma engenheiro ambiental, quantos são 2 anos e meio. Quando tem um bocado de engenheiro ambiental batendo na porta da indústria, fala, não. Engenheiro ambiental era 2 anos e meio atrás, a gente está precisando agora da galera que faz não sei o quê. E aí entra no ritmo que você vai ter que ficar no pátio da universidade mesmo, rodando, se reciclando, esperando um dia que essa roleta vai parar para você encontrar uma oportunidade. E, no entanto, o papel da universidade seria pensar justamente os processos que vêm por aí à frente. E aí, nós, que supostamente estamos fazendo cursos superiores de design, que nos arvoramos a envaidecer igualmente, dizer não somos um curso técnico, a gente está reproduzindo um discurso educacional, de modelo, de mito, que é industrial, que é modernista, que é vanguardista, que é pautado numa indústria seriada, massiva, que não existe mais, e que não vai dar para poder pensar no futuro próximo, com culturas que misturam orgânicos, chips e nanotecnologia, e mobilidade informacional, mobilidade
física, espacial também, narrativas que são multilineares. Como é que a gente pensa isso? Se a minha cabeça ela funciona na lógica da esteira ainda que inconscientemente, mas a lógica da esteira está presente na fala, todos nós, no que julgamos, inclusive, sendo bom ou não, né, como bom ou não para a nossa atividade. Então, já a título de finalização e problematização, não sei como é que está meu time aí, eu falo demais, eu sou meio verborrágico, então eu sempre extrapolo quase todos os prazos e horários, mas me controlem aí, me botem o cabresto, porque senão a coisa flui muito mais do que deveria. Então, tem um texto que eu acho muito interessante, que serve para pelo menos a gente pensar, que é um texto do Clive Gillott, onde ele faz um levantamento, perdão, esse é do Nigel Whitney, né, que ele faz um levantamento dos perfis de cursos de design ao redor do mundo e no Brasil. Ele é professor, se não me engano, da ESD, e ele viajou em conheceu currículos de cursos em outros estados, etc. Ele fez um artigo, publicou inclusive na revista Arcos, né, fazendo esse levantamento. É um texto que nem é tão novo assim, se não me engano, ele data do início dos anos 2000. Né, mas ele faz esse mapeamento, esse primeiro modelo é meu, os próximos são dele, né, onde ele faz uma espécie de uma caracterização dos perfis de estudantes que têm saído dessa universidade. Então, lembrar, aí o título inicial da palestra, o design que se aprende vai dar em quê? Então, teoricamente, o Nigel ele vai dizer que dá mais ou menos isso aqui. Hoje, a gente se depara com um design que é vulgarizado, tá? Que também não sei se é o caso de um mestre, tá? Mas eu, pelo menos, aí eu falo da condição de quem já trabalhou em estúdio de design lá em Salvador, inclusive com empresas, enfim, no campo de moda e lojas de grife, que também faziam, que era de São Paulo, fazendo trabalhos lá com a gente, e era difícil encontrar, às vezes, perfis de estudantes, né, saindo da graduação, e olha que na condição de professor eu estou perto das pessoas, né? E mesmo assim é muito difícil, às vezes, encontrar. Um designer vulgarizado, que a figurinha, que tem um repertório limitadíssimo, ele sabe das coisas que ele pesquisa e que ele atua. Ele, no máximo, consegue usar a memória de curto prazo, sabe? Ele reconhece assim, eu vi isso, mas ele não sabe pensar sobre aquilo. O horizonte dele é muito restrito a, quanto muito, livros de figurinha que ele compra nas bienais, né, de design, ou nos eventos que ele vai. Nunca leu uma linha, não conhece nada de literatura fora, cinema, cultura restrita, música, nunca ouviu falar. Né? Então, assim, é uma coisa muito fechada dos subgrupos, dos guetos, e dali não sai. Tá? Ele desconhece as origens e os impactos, ou seja, o sujeito está ali sentado na frente do computador ou dentro de um laboratório projetando uma coisa, ele não faz a mínima noção do que vai envolver todos os processos daquele ato que ele está fazendo ali no laboratório. Quando o cara está concebendo um carro, ele não tem a mínima noção do tipo de impacto que aquilo vai ter no ambiente, do tipo de impacto que aquilo vai ter no fluxo da própria cidade. Tá? Imagina, você Bauru também, né? Mas São Paulo é clássico, Salvador está insuportável, a frota cresceu de um nível desproporcional e ninguém para pensar que tem design vai ter mão nessa história não, né? Ele está lançando um novo Fiesta, novo não sei o quê, política, né, reduzindo preço, e ele desenhando o carro, vem cá, tem alguém pensando em ciclovia nessa cidade, pelo amor de Deus? Tem alguém pensando em transporte alternativo, pelo amor de Deus? Que calçada tem? Salvador é pior, Salvador não tem calçada aqui não, só calçada de Salvador é buraco. Né? Desviando não tem calçada. Não tem transporte alternativo não tem nada que se possa pensar. Tem que ser carro? Diga, Verão. Difícil vai ser seu som chegar aí, né? Não, deixa eu falar então. Você fala que tem em Salvador, mas se eu te falar que isso acontece também em São Paulo, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estagiar numa empresa que tinha acabado de ter, eles nunca tiveram esse tipo de design. Então eu cheguei no lugar que tinha um livro, sei lá, eu estava na sala lá, do logotipo e tal, chegava o cara da grátis perguntando de cor que eu estava usando no computador, ele me certo o produto. Então, tipo, sei lá, isso eu acho que acontece, e aí você também vê a visão do papel. Sim. Que fala que, na verdade, assim, eu vejo muito indústria agora para crescendo na cidade. Por exemplo, nem o programa que eu falava era digitalizado, ele fazia aí para poder ser isso, e ele criou uma coisa rápida, sabe? Ele nem queria saber se tinha estética, se estava bom. Ele queria que o negócio saísse na coisa lá atrás. Então, isso eu acho que não é só acontece. Não, eu imagino.
Eu imagino que seja, velho. Eu só não posso falar desse lugar porque, como minha realidade é muito eixo, né, Salvador e Pernambuco, Recife, etc., eu não sei muito bem como é que eu atuo no mercado, né, de São Paulo. Então, bacana o teu feedback até para saber que isso acontece aqui também. Então, pelo visto, e eu imagino também, já imaginava, que isso aconteça com um perfil geral. Eu arrisco dizer que não é somente aqui no Brasil, tá? Isso acontece lá fora também. A quantidade de alunos nossos que vão via Ciências Sem Fronteiras para lá e chegam aqui dizendo, cara, eu fiquei besta. Eu fui para a Espanha achando que lá ia encontrar e os caras são também piores que a gente, né? Então a gente encontra esse pensamento em nosso brasileiro, né, de colonizado, que tudo que de fora é melhor, independente se vem de fora do estado, se vem de fora do país, né? Mas que acaba sendo melhor é bem recorrente. E aí o sujeito, além de não saber disso daí, ele é extremamente imediatista, que é o que você está falando, né? O sujeito, ele quer, primeiro que você já sai da faculdade querendo morar bem, comprar um carro legal, viajar para a Europa e reproduzir o padrão que os seus pais deram uma vez para vocês. Caramba, alô, passaram uma vida, tiramos, obviamente, de uma herança já, né? São filhos de pessoas, aí é outra história, né? Foram abastados e agraciados. Então, Deus benza, como diz lá na Bahia. Agora, para os que não são, né? Pô, os caras passaram uma vida para conseguir isso, e tudo tá ganhando de imediato. Aí, a mesma coisa, eu saí da faculdade, estou com uma depressão, não consegui emprego. Já falei, tem quanto tempo que tu saiu? Tem 3 meses que tu foi. Pô, pelo amor de Deus, vai demorar um tempo para construir. Tu saiu da universidade, é modelo default, tá? Todo mundo precisa fazer upgrade, precisa definir uma trajetória, então ele é imediatista. Esse imediatismo dele, no campo profissional, ou no campo pessoal, mas também no campo profissional, ele senta na máquina, ele quer resolver o problema. Ele entra num laboratório desse maravilhoso que vocês têm, ele quer logo resolver o problema. Só que tem uma etapa intelectual, poxa, precisa queimar mufa, precisa parar para poder pensar se isso realmente que você está cismando em fazer é algo que definitivamente eu preciso, tá? Ele é imediatista demais. A referência tem livro com figurinha. Então, pega 3 linhas, o máximo que ele leu foi um tweet, né? Ou então um post no Facebook. E se tiver mais de um parágrafo, aquele continuar lendo, raramente você aperta, né? Você fala, continua lendo não, passa. Curtir para avisar assim, já vi, viu? Não fique pensando que eu estou ignorando, não. Eu estou ignorando, sim, eu só estou imaginando uma desculpa para eu não ter que arcar com as consequências de não ter lido o que você me falou. Tempo de máquina é o que é massa, né? Então, assim, quanto mais tempo ele passa no computador, mas ele sente o labor, né, da atividade. Não, nossa, trabalhei, fiquei, virei noite, várias horas para resolver aquele projeto. Foi. Tem um amigo meu que trabalha no multinacional de São Paulo que diz assim, cara, quando eu passo 1 hora a mais do meu horário, o meu chefe me chama a atenção, você está fazendo alguma coisa errada. O seu horário tinha que ser esse. Se você está saindo daquela empresa todos os dias, 8 horas da noite, tem alguma coisa errada contigo. Você não está fazendo alguma coisa, perdendo tempo para executar, ou está no Facebook, ou está fazendo alguma outra coisa. É muito mais planejado, não tem planejamento não. O negócio é a base do vamos ver como é que sai, já que o computador também reproduz essa lógica imediatista, né? Bote o sim, bote o get, então você pode ficar brincando com isso. E, obviamente, design não seria para ganhar um trocado, eu imagino que também não seja aqui, né? Todo mundo abastado, e pelo menos imagino que a realidade seja muito diferente, mas é aquela coisa tipo, eu preciso ganhar uma grana, pô. Se não quiser, o outro vai fazer, né? Então, alguém precisa pagar o leite das crianças. Que você não tem, obviamente, mas que o leite das suas crianças são as suas idades pessoais que você são também tão importantes quanto as crianças de quem tem. Verdade. E aí a gente vai verificar que o que o Boaventura Santos diz é assim, essa velocidade, essa mutabilidade acaba por gerar um processo produtivo de uma espécie de comunidade educativa que fica tentando atender essas necessidades mais fluidas e mais imediatas de formação do que propriamente pensando em longo prazo dos problemas sociais, por exemplo, políticos, econômicos, de usabilidade, de socialização, que nós vamos enfrentar. Aí os outros modelos que a gente tem são modelos que também são frutos, às vezes, da alta cultura. Tá? Os modelos dos designers formalizados, que são aqueles que são geralmente resultado de uma universidade extremamente elitista. Aí o perfil já é um pouco diferente. Também não estou dizendo que nenhum é melhor que o outro, pelo contrário. Até porque o Nigel vai dizer assim, esses perfis eles se contaminam, tá? Dificilmente você vai encontrar um puro. Ele apenas tem tendências que são recorrentes, né? Mas o primeiro deles é que ele é adaptado a reproduzir descontextualizadamente os processos aprovados.
Então a figura aprendeu que design é minimalista, que a Bauhaus tinha razão de absolutamente tudo, ele nem sabe, pede para ele citar 5 nomes, né, de pessoas que compuseram o quadro Você da Bauhaus, ele não lembra, tá? Ele não sabe. Mas ele lembra que o professor falou que tinha um lá, né? Eu não lembro muito bem que canto era, mas era na Alemanha, e que tinha um determinado modelo de pensamento que dizem que era o ícone do design. Então ele reproduz esse discurso, mas isso não é algo que ele verdadeiramente se apropriou. Ele tem os currículos são utilizados com uma redução de carga horária muito grande, então a gente reduz a carga horária das atividades que são mais interativas, mais filosóficas, mais reflexivas, e vão aumentar a carga maior de atividades que são mais práticas, mas até para não perder aluno, né? Eu já tive uma ocasião de montar a matriz curricular de algumas universidades particulares e existe uma preocupação, inclusive, olha, a gente não pode simplesmente botar uma carga teórica muito grande no primeiro semestre, não, porque se o moleque entrar aqui e ele não tiver um brinquedinho para poder mexer, ele vai dizer, esse curso é chato, cai fora, é evasão enorme. Então tem que reter, né? Tem meta para cumprir, com retenção mesmo, então tem que dar uma maquininha fotográfica para mexer, né? uma aparelhinha para lir, um negocinho assim, para o menino ficar refletido e falar, legal, isso aqui é bacana, tá? Só tem texto, não. Se só tiver, ele cai fora rapidinho. Caça as disciplinas teóricas mais distantes, as humanidades são as primeiras com maior porra, sociologia, né? Antropologia, eu estou cismado que você é sociólogo, você é antropólogo. Antropologia, sociologia, em qualquer campo das humanidades, né? Não tira isso daqui, vamos aproveitar as disciplinas que são de ordem mais imediata. E currículos que têm essa ênfase mais prática, mais aplicável. Eu falei que esse era o fruto das universidades, né, teóricas, mas é o contrário, o design é formalizado, ou seja, ele é fruto justamente dessas universidades que são elitistas, mas que têm uma perspectiva muito mais dos cursos voltados para essa perspectiva mais tecnológica, né? Mesmo com o nome de bacharelado, tá? Eu estou aqui dizendo que porque é tecnológico, é o curso tecnológico de design. Não, estou falando de bacharelados de design mesmo, que se dizem bacharelados, que são ministrados por instituições que se dizem ser instituições de nível superior, e que tem uma carga horária já definida, inclusive pelo MEC, mas que o curso é extremamente reduzido. A gente tem os designs teorizados também, que teoria é a condição da prática. Então, assim, a gente tem que teorizar. Sem teoria não tem prática. É claro que sem teoria não tem prática, sem prática não tem teoria, porque as duas coisas são uma mesma coisa, tem separação entre teoria e prática. Tá? O problema é que esse modelo alienado, né, dos processos de produção que a mídia de massa e que a indústria massiva implementou, gerou isso para a gente. O cara que aperta parafuso, ele não tem noção do processo que aconteceu antes. E o designer que projeta, ele sabe como funciona, mas ele não aperta parafusos. Então a gente separa o que é do saber e o que é do fazer. E o moleque reproduz essa lógica do pensamento na prática profissional dele. E aí eles são teóricos descontextualizados do objeto do design, tem uma carência absoluta para aptidões práticas, então ele fica com aquele bando de discursos teóricos que aparentemente ele diz que se apropria, mas ele não consegue estabelecer o vínculo de traduzir aquilo em termos mais viáveis, palpáveis, plausíveis, e, por fim, acaba tendendo a reproduzir o mesmo modelo. Então, quando pergunta design é design é projeto. Projeto é uma atividade intelectual, uma atividade que prevê método, entendeu? Então é isso, pô, fácil, é simples, não tem dúvida. Mas assim, se questionando o que é design. Design já tem a resposta. Né? Então, ele tem acaba adotando essa postura de repetir ou de manter esse mesmo padrão. A gente ainda tem os designers que são os politizados, que é mais raro de encontrar, mas ainda tem, são frutos daquelas universidades que acabaram adotando um perfil educacional mais construtivista e que tem uma formação mais voltada para a sustentabilidade, para a questão da ética, do bem comum, e que tem também os seus problemas, que é esse discurso que, sinceramente, eu julgo um tanto quanto exagerado. Não digo nem que isso é uma questão ideológica, eu acho que é um pouco exagerado, um pouco irresponsável dizer nós odiamos dinheiro, odiamos o capital, odiamos o sistema. Me fala como é que você comprou esse tênis da vida que você está causando? É de um nível de infantilidade, inclusive, achar que você não somos todos capitalistas, por mais que você tenha ideias progressistas a respeito do processo, o que não quer dizer que você advoga dos métodos do capital, nada disso, mas fato, você não tem como fugir da metafísica, tá? Desde a reforma, você não tem como fugir disso. E, no entanto, às vezes o discurso é notadamente muito aversivo a essas dimensões de mercado. Tem que enxergar o design como um produto do capital e aí já começa
vai dizer, não, o design, na verdade, que a gente produz, que a gente está acostumado a fazer, é um produto capitalista, chifre, entendeu? O negócio pensar no outro, então, diminuindo o oposto dele para apresentar uma outra lógica, que tudo é dar no mesmo. Então, a gente chamaria do mito do eterno retorno. A gente pega, troca o centro, mas repete a mesma lógica de proceder. Então, é tão mitologizado, é tão impositivo, é tão industrialista quanto, só que com uma lógica reversa. Tá? Crença na racionalidade humana diante dos problemas e o risco de ser idealista, exclusivista e dogmático demais, para ponto de não conseguir estabelecer as relações que ele precisa para sobreviver e para poder fazer a atividade virar. Né? Então, o Boaventura vai também falar que essa indústria envolvida no mercado ela vai deixar de formar essa mão de obra especializada para formar uma leva nova de consumidores e que isso demanda reformas pedagógicas, isso que esses conhecimentos demandam também conhecimentos generalistas, enquanto que para aqueles eram necessários específicos. A minha leitura ficou ruim, enfim, que pode fazer uma droga, mas essencialmente o que o Boaventura já começa a sinalizar para isso daí é de que nós temos um modelo de formação educacional que aos poucos, dadas essas questões todas que a gente está levantando, esses diferentes perfis que a gente tem também mostrado, de currículos de universidade que estão cada dia mais tendendo a uma suposta lógica da liberdade do sujeito formar as suas próprias matrizes, uma redução de carga horária absolutamente impensada antes, há um tempo atrás, com inclusive respaldo dos Ministérios da Educação, fruto de lobby também das instituições particulares, e que, sobre um discurso muito perverso da generalização, que não tem nada a ver com você pensar no ensino de design mais generalista, né? Nós damos para o aluno um caminho único. Né? Então, eu faço um escondidinho, né? Um mexidinho de teorias. Digo, não, a videogação dela fala da cultura digital, do acesso, então foca no usuário. Então tá, não pega um sujeito que não sabe absolutamente nada, entrega para ele uma arma na mão e deixa ele brincar para ver o que acontece com todas as balas na roleta, para ver se ele tem condição crítica de pensar que se não apertar o gatilho com a arma apontada é fim. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, a ideia que o Boaventura fala é meio triste às vezes de pensar, mas é bastante real. Ele diz assim, olha, se um dia o capital definiu o modelo universitário a ponto de fazer essas transições aí que a gente já estava comentando, imagine que a lógica do capital agora não é mais produzir em série. Nós estamos muito mais focados em consumidores, pessoas que consomem. E como é que eu faço um sujeito consumir sem ele precisar, sem ele obter muitas resistências às minhas ações de incentivo ao consumo? Tira dele a capacidade de perceber isso que a gente está falando o tempo todo na palestra, as estruturas que estão por detrás dos processos que envolvem as produções culturais. E os produtos culturais também. E como é que você faz isso? Tira isso da universidade, cara. Deixa o cara entrar na universidade e ele ter a sensação de que ele está aprendendo alguma coisa, mas o negócio é tão genérico que ele sai tão abestado e tão atordoado da universidade que o processo se reproduz. E ele não consegue nem agir criticamente, como supostamente deveria ser o papel do profissional, ele nem consegue agir de maneira embasada e prática e adaptada ao mercado, porque essa formação ela também é falha, e gera um ciclo vicioso de legitimação de um modelo que está aí, vigente, a partir de uma lógica que é muito perversa, sim, mas que todo mundo aceita com uma facilidade incrível e que também, logicamente, é muito fácil, muito confortável, porque está todo mundo supostamente sentado ali esperando a resposta. Né? Então, é muito fácil eu dizer isso para você, fazer com que você saia daqui ciente de que ficar parado nesse lugar aqui e escutar o que os seus professores estão dizendo, sem duvidar, sem questionar, sem revisar, sem trazer outras questões, sem recontextualizar isso daí, sem aproveitar o que a universidade oferece, seguir o fluxo acadêmico apenas dentro do modelo já estereotipado, pré-programado, vai dar um resultado muito diferente disso que a gente já está comentando. Tá? Na hora que eu tiro suas moletas, suas pernas estão por demais, como eu diria, atrofiadas. Né? Elas atrofiam, você já não consegue mais andar, porque, enfim, você ficou esperando o tempo em que a vida ia bater na sua porta. E aí, assim, os designs tecnológicos, que são super da modinha também, né? Ele tem o desenvolvimento tecnológico como solução, então ele é super high-tech, ele fica super entusiasmado porque a mãe viajou para Nova York e vai trazer um novo MacBook Pro Retina Display, né? Ele vai instalar o sistema operacional mais novo e os softwares mais legais
e ele tem vários aparatos tecnológicos, e antes mesmo de pensar qual é a resposta, qual é a pergunta que o cliente traz, ou que é a realidade sobre a qual ele está, com a qual ele está lidando, ele já tem a resposta pronta, tá? Que é a solução tecnológica para aquilo. Então ele reage por impulso e ele já dá a solução sem nem saber qual era a pergunta. Ele se empenha nos meios de resolução, ele está focado no como, qualquer semelhança com os modelos de design é processo, design é método, design é projeto da Revolução Industrial. Não é diferente de processo, método ou projeto, é um foco, uma justificativa de design pautado no como se faz design. Esse esquiva das análises mais críticas sobre como os projetos são feitos e evita discussões ideológicas, o menino não consegue analisar. A análise para ele é descrever. Você fala assim, analise o celular, ele é preto. Sim, eu estou vendo. Eu sou cego, eu quero que você analise. Ele é retangular também. E ele tem bordas arredondadas. Sim, mas você me descreveu, você não consegue analisar. A atividade analítica é diferente da atividade descritiva, ela é reflexão. Você não tem, tá acostumado a encontrar a resposta pronta. Possui uma notada carência, já falei, e as ideias de percepções costumam ser mais descritivas, que eu acabei de falar também. Por fim, a gente encontra um perfil de designer apático também por aí fora, que é o Nigel. Lembre-se que eu não estou teorizando nada disso, não, tá? Pelo amor de Deus. Isso é o cara que fez uma análise de uma série de modelos curriculares e a professora já tem uma boa experiência nisso. Esse designer apático, supostamente, ele seria candidato a subemprego, vai trabalhar em operadora de Xerox, né, vendedor de lã, nada contra, tá, essas atividades todas, mas venhamos e convenhamos que se você vai gastar, se não diretamente, mas indiretamente R$100.000, né, R$80.000, variando do tempo que passa dentro da universidade, para ser vendedor de loja, não era mais negócio pegar essa grana e investir na bolsa de valores, não? Ou então investir em imóvel e ganhar dinheiro de uma outra forma? Mas jogar esse dinheiro dentro da universidade e depois ir trabalhar, isso aí é um pouco tenso, tá? Não que chega aqui, pelo amor de Deus, não entendo o que fala, né, como uma tentativa de discriminar o tipo de atividade, não é isso. Mas se você escolhe um campo de atuação específico, né, se dedica supostamente ao estudo, ao conhecimento dessas questões, para tentar aplicar, ainda que seja em dimensões mais demandantes da sociedade, e você simplesmente abdica disso tudo para exercer uma prática que aparentemente não tem nenhum tipo de relação direta com esse objeto, não é que isso seja um descrédito ativo, pelo contrário, as pessoas estão muito mais felizes hoje fazendo outras coisas, mas é só uma questão de adesão, de grupo de aderência com as propostas para os quais você supostamente esteve envolvido ou direcionado no início. Delega autonomia para as instituições e os co-participantes, isso é ótimo, todo mundo está acostumado quando dá problema, a culpa é do professor, a culpa é do governo, a culpa é do coordenador do curso, que sofre sempre, não sei como é que aqui em Nordeste também, mas na Salvador, o coordenador de curso e todos os coordenadores são sempre os bichos mais levados, né? Então, o coordenador não faz, o coordenador não deixa, o professor não deixou, o professor não liberou, eu me senti discriminado, né, porque você mudou a data da sua prova, eu não posso. Então, assim, é sempre uma tentativa de criticar, o cliente não entende, né, você né? O cliente não entende, o cliente acha uma pessoa, como assim, eu passei 5 anos estudando para dizer para ele que o vermelho é um legissigno, e ele não entende isso. Claro que ele não entende isso, ele quer o trabalho dele. Você que é burro, que está repetindo que é um legissigno para ele, ele não tem obrigação nenhuma de entender isso. A tua atividade é, no lugar de reproduzir o discurso do legissigno, é você entender que isso é passo para você compreender como funciona a percepção, para inclusive mediar esse processo de maneira mais palatável para ele. Tá? Então, não adianta ficar culpabilizando os outros, culpabilizar os outros. É necessário um processo de voltar a olhar para si antes de apontar. E fruto de um novo modelo universitário, que é esse parque de estacionamento que a gente já havia comentado, né? Onde a universidade praticamente está dedicada a esse processo de fila de espera. Enquanto a morte não vem e as oportunidades de emprego não chegam, eu vou fazer outros cursos para permitir um crescimento. Pelo amor de Deus, essa outra graduação, agora, pelo amor de Deus, não entenda a minha fala também equivocadamente. Não estou fazendo uma crítica à educação continuada, tá? Pelo contrário. Passaremos a vida inteira precisando de atualização. Falando da desculpa que está se resvalando ou usando a universidade como escudo para não precisar ter que se articular ou se movimentar. É aquela velha máxima também de eu critico o sistema para não precisar ter que me responsabilizar com ele. Tá? Então é muito mais dessa perspectiva do que uma crítica também à educação continuada. Bom, então essas possíveis soluções, elas estão caminhando no sentido de regresso ao modelo universitário para industrial,
que ele não é mais, perdão, desculpa, possíveis soluções para esse problema que a gente está enfrentando, isso na fala lá do Boaventura Souza Santos, que é da ideia de Universidade das Ideias, ele vai dizer assim que essas soluções nós poderiam talvez caminhar no sentido de um regresso, entre aspas, tá, a esse modelo pré-industrial, que não é mais isolado, nem desconectado e elitista, como foi um dia. Portanto, não é um regresso cego, tá? Mas, sobretudo, com uma formação cultural mais sólida, capaz de produzir um sujeito não profissional, mas capaz de desempenhar esse profissional pluriprofissionalmente, tá? Ou seja, é a tentativa de voltar aos outros saberes de ordem mais geral, a ponto de pegar esse sujeito e dizer assim, olha, já que tu está se deparando com uma realidade que aparentemente não tem respostas, então mais do que nunca a gente vai exigir uma atividade intelectiva tua capaz de se organizar e perceber e analisar criticamente os contextos em que você se insere, estabelecer relações possíveis e propor questionamentos para que esse processo evolua. Não tem mais resposta pronta, não dá mais. Nunca teve, mas as que tinham e existiam já não estão mais valendo de muita coisa. Esse dado aqui é desatualizado, eu juro que todo ano procuro, mas eu nunca mais achei. Tá? Ele é de 2009, perdão, já é o segundo. Mas que na América Latina a fonte Observatório Laboral da Secretaria do Trabalho e da Previdência Social tinha identificado que 27% dos alunos egressos da universidade, pelo menos na América Latina, eles estavam empregados e desempregados, ou seja, o total de empregados mais desempregados montam aí 27% apenas da população. O resto está com subemprego. Tá? E detalhe que assim, os índices, ou pelo menos as atividades que mais acometiam incorriam nesse subemprego estavam turismo, direito, acredite se quiser, design e acho que psicologia, se não me engano, os 4 principais, pelo menos essa é a realidade da América Latina. Tá? Então, e curioso pensar que design está no meio desse bolo, quando, na verdade, o mundo está caminhando para uma demanda muito maior de pessoas que entendam sobre essas questões de usabilidade, interação humano-maquínica, porque a base das interações e das relações hoje estão sendo mediadas por software. Né? As teorias lá do MIT, do Lermanovich, que já falam sobre essas questões, já sinalizam para esse ponto aí. Ó, estamos todos informatizados e digitalizados. O mundo está caminhando com uma mediação basicamente via software. Então, essas interfaces precisam garantir essa relação mais pervasiva com esses processos. Designers são grandes ferramentas desse processo também. O problema é que a gente tem um bando de designer educado com um modelo de pensar que é completamente aversivo em relação aos modelos, pelo menos que a cultura digital está trazendo. E é só de provocação, isso são visualizações de dados feitos em processing pelas equipes do Facebook, né, dos anos anteriores, no marco de 2012 e 2011. Acho que não sei se dá para vocês visualizarem aí, mas cada denominação, tá, esse é o mapa, né, dos Estados Unidos. E onde tem aí vermelhinho e onde tem azulzinho, são exatamente aquelas pessoas que curtiram e que, pelo algoritmo do curtir, eles identificaram que tem uma orientação política que é mais inclinada ao pensamento democrático. E pelo algoritmo do curtir, também identificou aqueles que estão ligados entre si, inclusive não só a quantidade, mas onde estão e com quem se relacionam, aqueles que têm um pensamento mais inclinado aos partidos republicanos dos Estados Unidos. Do mesmo modo que aqui eu tenho uma outra imagem que representa o seguinte: onde eu tenho 3 likes ou mais, os pixels verdes acendem. Onde eu tenho 2 likes, os pixels azuis acendem, onde eu tenho apenas um like, o pixel não acende. Ou seja, os lugares onde as pessoas mais estão acessando o Facebook e curtindo com mais frequência, pelo menos está sinalizando aí para as nações onde nós temos mais pessoas nativas, digamos assim, no Facebook, e aquelas onde o número de pessoas que ainda estão chegando, que ainda não estão aderindo à cultura do curtir, são mais frequentes. Naturalmente, que Estados Unidos e lá a pontinha da Europa e os países do Oriente estão figurando aí como os principais. África, América Latina, a coisa ainda está engatinhando, isso é de 2012, tá? Não é muito velho, não. Aí também o mapa não permite, mas aí tem o mapa dos Estados Unidos inteiro. Isso é o lugar onde as pessoas estão usando o Facebook e curtindo. Tá? As áreas apagadas é onde as pessoas não estão usando. E
eles verificaram que isso foi um mapeamento feito durante quase uma semana de uso do Facebook, verificando que pelo menos na cidade de Nova York as pessoas estão usando mais trabalho em determinados bairros. É quase que a densidade demográfica de uso do Facebook. Tá? Quais são os bairros? Curiosamente, são os bairros mais voltados para business, para negócios, os residenciais não estavam com tantas pessoas curtindo, por motivos talvez muito óbvios, né? As pessoas estavam trabalhando. E por último, ainda tem esse daqui, que também são visualizações de dado feitas em processing que mostram o flying to e flying back on locations. Então, assim, as pessoas que estavam de férias estavam indo para ou voltando de e estavam curtindo no Facebook. Então, você vê todo mundo que voou para os Estados Unidos no ano de 2012 de férias. Olha lá, basicamente fizeram os eixos Estados Unidos e Europa, né? Europa entre alguns outros países da própria Europa, menos Ásia e também o Japão, ali os outros países do Oriente, tem um índice também de voos muito intensos para a própria Europa, né? E a América Latina tem pouquinhos traços aí que apontam para os Estados Unidos ou para a própria Europa. E é curioso pensar que em pleno 2012, né, Facebook norte-americano na Europa ainda também é um centro de visitação. Agora, assim, para todos os efeitos, essas questões, essas imagens que eu trouxe aqui, foi muito mais para provocar no sentido, olha, o Lev Manovich, ele diz que as propriedades dos produtos digitais contemporâneos, eles não estão nos objetos em si, na mídia em si, mas, no contrário, eles estão externos a ela, mediados justamente por aqueles dispositivos ou interfaces que permitem a interação com esses objetos, que seriam os softwares. Então, naturalmente, por detrás da lógica do software, existe algoritmo e banco de dados, ou seja, a ontologia da linguagem contemporânea, ela está em cima do algoritmo e do banco de dados. Ela não está mais na escritura que os pós-estruturalistas já falavam, fonocêntricas da nossa própria escrita. A mesma minha estrutura escrita que está no livro digital, ela só se aparece para mim, ela só aparece para mim, só se mostra visível para mim, tangível, porque tem um algoritmo, um banco de dados por trás dela que consegue fazer a tradução intersemiótica entre o ambiente maquínico e o ambiente da interface processo. E aí você tem o seguinte, essa lógica de programação e essa lógica de pensar mediada por software, tem tudo a ver com design, mas não tem absolutamente nada a ver com os modelos de design que a gente está acostumado a lidar. E sem querer ser nem nostálgico, nem deslumbrado, futurista, mas é fato, isso já na verdade está acontecendo. Para trás não volta. Se o que vai ser para frente a gente não sabe, mas que se tem uma coisa que a gente pode concluir é que pensar design hoje é um pouco distante do que a sociedade vem demandando enquanto, enfim, necessidade mesmo de pensamento crítico ou de produções, tá? Então, acho que assim, resumidamente, que não foi tão resumidamente assim, isso é mais ou menos o que eu tinha para falar para vocês, muito mais provocar do que promover respostas. São muito mais, uma atitude egoísta da minha parte, estar dividindo algumas inquietações que eu tenho com os meus estudantes, que eu me agonio dentro da minha realidade acadêmica lá em Salvador, de perceber ainda hoje os professores falando, por que Bauhaus? O que tem a Bauhaus? Pelo amor de Deus, me fala aí, que eu quero entender isso, porque Nietzsche se suicidou e eu não vou lá, né? Então, é mais ou menos dessa perspectiva que eu penso dividir, porque, sei lá, vai cair no coração, inquieta alguém, e vocês resolvem, afinal de contas, vocês têm, de verdade, sem querer puxar o saco, isso aqui é lindo, é uma realidade privilegiada, e vocês são muito mais privilegiados até do que as minorias universitárias. Uma minoria universitária já é uma minoria privilegiada, né? Quem está aqui, nesse curso de design, aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que vocês têm espaço para fazer isso daqui, inclusive ambiente de revolução, no sentido de revolução rápida, né? De evolução rápida, de processos que são intelectuais, tá? Usem esses laboratórios aí, muito mais como uma extensão de processos de faculdades mentais, tá? Mas não deixa que a impressora 3D, ela construa o próximo cérebro que você vai usar na estação, não, beleza? Então, acho que era mais ou menos isso. Eu agradeço por esse atenta. Desculpa pelo tempo também muito prolongado, o calor, enfim, a fala acelerada, que fazem parte do meu perfil no tempo de correr, tá? Muito obrigado, um beijo no coração, agradeço. Gente, a gente vai abrir para perguntas agora, né? Espero que vocês tenham, depois dessa palestra, né? Quase um mindfuck. Pelo menos a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio atordoado. Mas aí quem tiver perguntas, é só falar.
Primeiro eu quero parabenizar vocês por terem trazido ali, é super legal. Eu vou fazer um papel super feio, vou falar, vamos embora. Mas eu não queria ir embora sem, assim, te agradecer pela tua fala super calorosa e muito consistente e que mobiliza muito os nossos alunos. E eu acho que tem duas coisas que eu quero sublinhar do que você disse, né? O privilégio de estar numa universidade pública e lutar por ela, né? E pela qualidade dela, e conhecer também. Eu sempre falo para meus alunos que eu tinha um professor que dizia: a pior biblioteca do mundo já é boa se você a frequenta. Então, é assim, né? Às vezes a gente se dedica muito a falar mal e a gente também não está aqui no melhor dos mundos, mas é legal a gente também ter essa noção comparativa e ver o que a gente pode fazer com o que a gente tem na mão. E queria te agradecer também, chamar a atenção para os alunos, tem alguns alunos meus aqui, eu sempre falo, né? Olha, tem que ter, bicho, porque é isso que, senão você vai fazer um curso técnico, em 2 anos você já acabou. E você vai sair para o mercado, assim, com certeza. E chamar a atenção, assim, que quase todas as suas referências são da sociologia, o Boaventura, por exemplo, que você citou bastante, né? Filosofia, e não tem nenhum antropólogo aí pelo meio, mas são fontes que a gente também bebe. Então, que essa tua erudição despretensiosa, né, essa tua capacidade de fazer essas análises todas, tem a ver justamente com isso que você está operando, né, de ser um cara pluriprofissional, sei lá, e foi muito bacana poder ouvir essa... e me deixa mais próximo do design também, que são temas que eu gosto muito de trabalhar, né? Muito legal. Era só mesmo para registrar isso e abrir para a galera, que com certeza tem coisas mais pontuais. Eu só queria te dizer isso, que eu vou ter que ir embora. Boa noite, Liz. Obrigada pela palestra, achei muito interessante. E eu queria saber a sua opinião com relação a uma pesquisa que eu vi na internet, não sei se chegou a ver, que era 50 melhores profissões nos Estados Unidos. Você chegou a ver? Entre as 50 melhores profissões estavam o matemático, o físico, profissões assim que aqui no Brasil é piada, né? Por exemplo, o físico nem sequer é regulamentado. Você fala que você vai prestar matemática, física, essas coisas que só tem licenciatura, nem sequer tem bacharelado, aqui no Brasil é uma piada. E é aquilo que você falou, a gente está muito inserido numa política de maquinário mesmo. Esses tempos eu estava trabalhando e faz aí, ó, briefing, isso aí que você tem que fazer, já tem os modelos, não precisa inventar nada, né? Então, a ciência, o tal do refletir, ainda está muito pampa aqui no Brasil. Né? Não só aqui, mas principalmente aqui, que é a nossa realidade, porque se fica tipo 6 meses no outro país, você não vai totalmente vivenciar aquilo lá, né? Então, o que você acha? Você acha que isso está acontecendo mesmo? Ou eu tô louco? Não, acho que você está louco, porque você está falando de uma pesquisa que você leu, né? Mas eu acho que isso reflete um pouco do que o Boaventura estava colocando. A gente está acostumado com um modelo, inclusive educacional, né, que prevê um imediatismo muito grande. Isso talvez não privilegia, por exemplo, as ciências que são ditas ciências puras. Né? Você vai estudar matemática, em que eu articulo matemática? Né? A matemática, por si, ela é uma grande abstração. Agora, essa capacidade abstrativa que a matemática traz, ela permite, sim, metade das coisas que você faz hoje. Então, desde um acorde que você dá na guitarra até o uso desses dispositivos móveis, os dispositivos móveis a gente tem basicamente código matemático funcionando como instrumento de comunicação. Né? Que a gente estava conversando no carro hoje, a grande diferença de uma calculadora no computador é que o computador é uma ferramenta matemática de comunicação. E a calculadora só faz cálculo. Mas o processamento dela é mais ou menos o mesmo. Funciona num ambiente maquínico muito similar. Então é matemática. Agora, nem a gente tem já temos uma mudança no perfil cognitivo, que isso dela sinaliza, né? Que tende a
uma relação com o mundo a partir de realidades, de modelos muito mais imediatistas, né? Para acessar as coisas. Muito mais identificados a partir de lógicas que já são diferenciadas de colaboração, de acesso, de foco autocentrado em mim mesmo, etc., que permitem que o meu nível, que trazem algumas vantagens, pelo amor de Deus, a minha visão não é maniqueísta nesse ponto, mas que, por outro lado, provocam, né, essa relação entre eu e o meu desejo entre um caminho muito estreito, né, muito curto, e que eu acredito que dificulta mais ainda esse pensar áreas como uma física, uma matemática, assim, para design. Né? A gente pegar essas teorias todas que estão falando aí para a gente, conseguir aplicar isso de uma forma cabível, em contextos pontuais. Né? Você chegar, por exemplo, com uma atividade num pensamento desse design numa comunidade de Maragogi-Pinho, que tem problemas de artesanato, que a economia é basicamente movimentada por aquilo, e você conseguir pegar seu know-how, digamos assim, do campo do design, levar para aquilo dali sem impor um modelo estético, formal, metodológico, mas conseguir fazer com que aqueles processos que ali estão ganhem vida e possam promover desenvolvimento. Isso é articulação, tá? E essa capacidade que talvez os matemáticos tragam, porque acabam desenvolvendo essa habilidade de pensar genericamente, né, a ponto de depois partir das especulações, das aplicações, melhor dizendo, sejam extremamente defasadas e mal vistas, né, por questões de ordem cultural mesmo, uma cultura universitária, de uma cultura de acesso que vem minando essas possibilidades de maneira que as possibilidades se tornem mais recorrentes, como também questões que são da própria ordem orgânica mesmo, né, um processo muito mais imediatista de querer acessar logo as coisas de falta de paciência para estabelecer esses vínculos. E não seria à toa, imagino, eu não sei dessas pesquisas, não li, né, da mesma fonte, mas posso imaginar que qualquer lugar onde se fale ou que se pretenda despontar no campo dos saberes humanos, se envolver algumas as ciências puras e as humanidades, principalmente, elas não estão presentes. Né? Muito mais do que as atividades que já são aplicações. Né? A engenharia evolui, claro que a engenharia evolui, mas a engenharia só evolui por causa da física, por causa da matemática, e inclusive por causa das humanidades. Né? Você vai poder pensar um espaço arquitetônico, por exemplo, que aparentemente é construído lá por um engenheiro que faz cálculo e com um arquiteto que pensa o espaço, sem você pensar a cultura de apropriação de espaço, inclusive que aqueles sujeitos têm. Como é que funciona o modelo de família brasileira? Para poder pensar em construir uma casa, né? Ou pensar em construir um prédio, ou pensar em construir novos modelos de apartamentos com varandas gourmet, que são super modinhos em determinado lugar, mas que lá em Salvador fica difícil de você usar varanda gourmet. Ninguém usa, tem varanda gourmet na casa, a gente entulha as coisas, não usa muito varanda, não tem cultura de usar varanda gourmet, porque não é uma cultura do jeito de socializar do baiano. O baiano socializa de uma outra forma. Né? Então, é ínfimo, mas de prática, mesmo nas áreas que teoricamente já são aplicadas, a gente ainda percebe essa articulação entre as ciências puras, as ciências humanas, propriamente ditas, e aquelas que acabam sendo mais valorizadas metodologicamente, porque apontam diretamente para o desenvolvimento instrumental ou econômico do país. Né? Então, você acha que tem que fazer sim, uma loucura da sua parte. Né? Oi, na verdade não é nenhuma pergunta, cara. Aproveitar que você veio de Salvador, primeiro, valeu pela palestra, isso é muito importante para a gente aqui. Eu acho que eu já falei para várias pessoas, estão cortando comigo, tendo contato pessoal, sempre falo, galera, vai assistir palestra, vai em evento de design, porque às vezes isso vale mais do que um semestre de alguma matéria que você às vezes não está interessado. Então, o que eu queria fazer, você como alguém lá em Salvador que vai hospedar o evento de design nacional esse ano, que faça um convite para o pessoal para ir para Salvador e aproveitar essa potencialidade de conhecer novas pessoas, novas palestras, novas ideias, assim como a gente está conhecendo todas as ideias que você vai apresentar para a gente. Qual é o nome? Vitor. Pô, Vitor, muito bacana. Inclusive, no meu agradecimento, eu ia esperar esse momento para poder falar exatamente isso para vocês. E acho que o tema do design desse ano ele é bastante propício a isso. Ensina-se o contexto aqui. Né? Exatamente a proposta dos pensadores dos filósofos contemporâneos, dos pensadores contemporâneos, que pensam as teorias da complexidade, justamente para pensar o global a partir de contextos muito específicos. Né? E nesse sentido, acho que o design é um espaço curioso e interessante para isso. E aí eu assino embaixo a tua fala, tá? Eu acho que mais do que simplesmente o fato de ser um evento,
né, eu acho que o Human Design ele carrega uma característica também muito curiosa. Primeiro que você visita outros lugares, é muito diferente, por exemplo, para mim, eu já conheço outras universidades, mas eu não conhecia, especialmente a Unesp. Saio daqui encantado com uma série de coisas que a Unesp tem, imagino que não tive tempo suficiente para conhecer os problemas, que sei que tem, que a universidade tem, né? Mas é interessante para mim poder pensar, e conversando com o colega, ele disse que a economia aqui funciona de uma determinada lógica. A gente poder ter os contextos diferentes. É legal ir para Salvador, claro, curtir o acarajé, a cerveja, as outras coisas que tem lá, que também são muito legais, sabe? Que você talvez só vai conseguir beber 36 graus, né, à noite. Mas tem questões que são centrais, né? Pelo que a gente estava falando, design precisa sair um pouquinho do lugar onde a gente aprende design nos livros de design, pelos professores de design, a partir dos modelos de grandes profissionais de design que fizeram parte da história do design. Pô, velho, vai ler aquela lista de espectro, vai viajar, vai ler outras coisas, vai ouvir outros sons, porque são essas as grandes referências que você leva para a sua vida. É experiência de vida. Porque no final das contas, a atividade ela é muito intelectiva. E ela vai exigir de você um repertório. Isso que a colega acabou de falar, eu agradeço por estar aqui presente para agradecer o elogio dela. Mas assim, essas tentativas de articular caminhos, articular teorias, ou articular possibilidades, ela não se faz porque tem um livro que articula. Ela faz porque a gente está correndo atrás, sabe? Então, vai visitar Salvador, não deixem de ir, não. Aproveite o atrativo turístico que a cidade tem para conhecer outros problemas que a gente tem. A gente vive, nós somos todos colegas, e nós vivemos uma realidade de design lá muito diferente. A economia lá é diferente. O modelo de negócio lá é diferente. Nós temos um potencial criativo muito grande, mas um nível de falta de sistematização e de informalidade que também é muito grande. Né? Então, é necessário, eu acho que eu faço valido, né? Faço minhas as duas palavras também, no sentido, visita Salvador, vai lá inserir o seu contexto, do nosso contexto, tentar estabelecer, porque afinal de contas, o design é feito com vocês. Né? Quanto mais gente de lugares diferentes, mais rico é o nosso encontro, mais rico também é o nosso debate, vai ser um prazer poder revê-los todos lá em Salvador. Né? Obrigado pela audiência. Essas referências têm traçado aqueles, vamos dizer, arquétipos, né, do profissional de design. Arquétipo não é a palavra correta, mas mais rápido nessa situação. E deu-se a entender que é formado dentro da universidade em si. Mas eu acho que não se pode negar que ele tem uma bagagem cultural prévia que influencia também. Aí eu vou ficar na pergunta. Primeiro, quando você acha que é essa influência? Você acha que uma pessoa pode chegar com uma bagagem e a universidade pode realmente subverter essa bagagem dela? Ou você acha que é um pouco variado, que é de acordo com a pessoa? E caso você ache que algumas vezes a pessoa tem uma bagagem forte, a universidade tem um ponto, você acha que uma universidade mais plural, assim, com maior pontos de vista diferentes sobre vários assuntos, sobre com maior cultura diferente dentro da universidade, dentro da mesma classe, você acha que isso é muito benéfico para o processo? Eu não sei se eu entendi exatamente o que você me perguntou, mas eu vou tentar, se eu não responder a tua pergunta, eu vou me questionar novamente. Acho que tem algumas questões que envolvem a tua fala. Em primeiro lugar, sim, não tem problema você estar usando o termo arquétipos, né? O Carl Gustav Jung, quando ele falava dos arquétipos, seriam exatamente essas categorias gerais que são encontradas numa espécie de um inconsciente coletivo, né? Produzido. Então, assim, é uma analogia plausível, sim, né? São modelos gerais, categorias gerais que a gente observa dentro de um contexto coletivo, né, de formações de design. Então, assim, tu não está equivocado na tua análise, não. Ou na tua articulação, não. 2, sim, a universidade, você falou sobre a questão plural da universidade. A capacidade da universidade de emburrecer, né? Sim, é totalmente plausível, né? Do mesmo jeito que ela pode promover um processo de evolução mental, espiritual, intelectual, enfim, qualquer algo que você queira colocar, ela também pode emburrecer por demais. Diga-se de passagem, o modo como o estudante, na verdade, melhor, deixa eu corrigir minha fala, o modo como o ensino, tradicionalmente, ele é posto, ele tem grandes chances de emburrecer. Tá? Se você não tiver um movimento de contra-movimento teu, tá?
Isso eu não estou também querendo dizer aqui, todo mundo filando a aula a partir de agora, fora da universidade, não é nada disso não. Muito pelo contrário, não critica o sistema para você não ter que se envolver com ele não, porque isso é de uma super irresponsabilidade. Tá? Mas é essa perspectiva de dizer assim, olha, sala de aula é só um ambiente de aprendizagem. Isso daqui é um ambiente de aprendizagem também, foi feito por vocês. Não foi o professor viabilizou, mas não foi ele que disse assim, bateu na porta dos meninos, por que vocês não chamam um palestrante? Não, foi o centro acadêmico que fez, é a representação estudantil. O N-Design, idem. Então são os meninos que estão lá rebolando, né? Ele não dá nada não, tá? Então que capaz que a gente faça lá. Não sei ainda, tá em negociação, a gente vai ver um espaço mais gostoso para receber vocês, mas ninguém faz nada, é tudo na unha, tá? Não tem, então tem que correr atrás. Então esse movimento de que o sujeito aprendiz se coloca como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem é fundamental na universidade. Tá? A universidade por si, ela não é nada. Né? Ela reproduz o modelo de que aluno vai ser sem luz, professor é um farol, tá? Que haverá de iluminar essas mentes pobres, escuras e perdidas com o conhecimento que a gente acumulou ao longo da vida. Isso soa tolo, mas é verdade. Tá? A gente tem esse púlpito aqui, né, que eu me incomodo de ficar em cima, eu acho meio desconfortável. E reproduz essa lógica da simetria. Eu fico lá em cima, vocês fiquem aí. Né? A aprendizagem está no processo, na relação. Pelo menos eu acredito nisso. E em relação, toda relação acaba sendo assimétrica, agora o problema é que ela precisa vascular. Né? Então, se eu estabeleço uma relação aqui com você, de troca, beleza, enquanto eu estou falando, tu está me escutando. Daqui a pouco eu cedo e você troca e eu saio transformado, você também sai transformado. Então, a universidade ela pode ser qualquer coisa, dependendo da forma que você use. Tá? Se você usá-la de maneira particular e se colocar no lugar do grande guia do teu processo de aprendizagem, vai ser muito bom para você. Se você delegar a ela a tarefa de lhe formar, você vai dar um tiro no pé, você vai fazer a pior escolha possível. E pouco importa se você está na USP, Bauru, Texas, Ohio, Massachusetts, qualquer um que você for, não sei coitadinho, vai ser o mesmo coitadinho, a diferença vai ser o seu diploma. E eu acho mais vergonhoso, né? Você ser um coitadinho de Harvard ou um coitadinho de Bauru, deve ser triste, né, cara? Deixa eu ser coitadinho, pelo menos numa universidade bem mequetrefe, assim, tá? A outra coisa que tu perguntou, diversidade, né? A própria universidade já disse. A proposta da universidade é ser diversa, é ser universal. Né? Universal no sentido de, não de universal totalizante, mas de universal porque ela consegue abarcar uma diversidade de coisas. Daí é muito engraçado porque boa parte dos estudantes ficam, esse cara absurdo te dá um cara lá e ele diz que era não sei o quê, do outro ele diz que era outra coisa, esses caras não entram em consenso, sorte sua que eles não entram em consenso, tá? Porque na brecha da falta de consenso entre um professor e outro, tem um espaço para você perceber que nenhum dos dois não serve, e que existem perspectivas diferentes, e que você pode pensar, inclusive, amanhã ou até mesmo naquele mesmo momento, não como eles. Tá? Então, essa diversidade é fundamental. Agora, o problema é quando essa diversidade ela é feita de uma maneira sem planejamento. Né? Então, assim, você pega uma criança e tem um processo de centramento dela até ela conseguir desenvolver, ou pelo menos amadurecer algumas capacidades intelectuais e um raciocínio mais semiótico, digamos, para ela conseguir ler. Você não vai simplesmente dar um tratado de epistemologia com um guri de 2 anos que não consegue ler direito. Do mesmo modo, se você entrega uma chave ou um grande poder para um estudante que ele ainda está sem saber o que fazer exatamente com aquilo pode ser a grande fonte de libertação dele ou a grande fonte, a sentença de aprisionamento eterno dele também. Né? Então, essa coisa de pensar que os caminhos que você vai adotar, a cidade vai ser apresentada a ti, podem também ser feitas de maneira responsável ou irresponsável, mas isso daí não está, eu acredito, numa característica da universidade em si, ou do estudante em si. Está na ordem das possibilidades que existem quando um eu encontra um tu num espaço desse. Né? Então, coisas acontecem, das melhores e das piores também. Mais alguma dúvida? Rapidão, antes de já começar, tem mais alguém com dúvida que eu acho que já preparado na estrada, assim. Boa noite. Eu queria saber sua opinião sobre a produção do design, não só no mercado de trabalho, mas também na parte acadêmica, que você falou de estar na parte
universidade, como técnico, mas também tem o design em relação às outras profissões, né? A gente acha que cria as coisas bonitas, mas na verdade a gente falta a pesquisa, tipo, na área, a gente desenvolve materiais novos, a gente acaba trabalhando com outras profissões, né? E porque você coloca essa necessidade de conversar com as profissões, se você tem que se especializar nisso, se você para um pouquinho que a licença, ele precisa por mais talvez. Basicamente seria isso, essa necessidade de você se aperfeiçoar, buscar, aquilo que você falou,